Começando mais um episódio do Level 9999, o podcast onde a galera tá com a cabeça só nos joguinhos de luta e a Capcom tá fazendo a alegria de todo mundo ultimamente. Aqui comigo está Jefferson Caio. E aí, tô muito feliz agora. Finalmente a gente vai ter um anúncio que a gente tava esperando há muito tempo, que até achou que não ia mais rolar, mas vamos que vamos, falta pouco agora. Calma, respira, Jeff, tranquilo. E também ele está de volta. Agora ele já é da casa, ele pode abrir a geladeira, botar o pé em cima da mesa. Já entra com o pé na porta. Estamos falando de Takeshi Oyama. E pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem é fã de jogo de luta aí tá comendo bem. Tendo um banquete aí para os próximos meses, hein? Já para adiantar o assunto, a Capcom vai liberar de novo aquele beta fechado, só que agora vai ser público com 8 personagens. E o que esperar? Ele vai ser exatamente o mesmo? Eles vão rebalancear? Teve toda aquela polêmica, né, de o jogo craqueado de PC. O cracudinho. O jogo que ninguém fala o nome. Porque os Capcops vão pegar você, mano. Cuidado. A versão que a gente vai jogar agora nesse beta aberto é a mesma versão dos últimos 2 betas, inclusive, que a gente teve no final do ano, né? Em outubro e um no final do ano. E outro mais pra dezembro. Era isso mesmo, porque foi um na BGS e foi um outro em dezembro ali. E ele volta agora, só que agora ele volta aberto pra todo mundo, com os mesmos pré-requisitos. Ele quer que você faça sua conta na Capcom ID, né? Pra você ter uma conta única lá pra usar os produtos da Capcom. Sim. Que nessa leva, por enquanto, vem Street Fighter 6 e Exoprimal. Ele pede que você vincule seus videogames a essa conta, né? Da Capcom ID pra poder logar no Street Fighter 6 no Open Beta. Não vai ser necessário você ter a Plus pra jogar. Os planos de assinatura pra jogar online de uma forma geral, né? Não necessariamente só o da PlayStation Plus. Exatamente, PlayStation Plus e Xbox Live, Game Pass, whatever. E novamente não teremos a integração do PlayStation 4 nesse beta. No crossplay, né? Não, o PlayStation 4 não tá incluso no Open Beta. Ah, sim. Se você tiver que jogar no Play 4, você não vai poder jogar. Você vai ter que esperar o jogo sair mesmo. O que é estranho. A ideia é fazer um teste de estresse de internet, como é que a coisa vai funcionar, fazer crossplay, pegar um PlayStation 4 e jogar nessa roda aí no meio de monstros. Então, mas aí que tá, Gil. Nesse ponto, o PC, ele ao mesmo tempo, ele pode ser o Master Race, que o pessoal fala, todo mundo jogando na última geração, mas ao mesmo tempo, você pode ter o cara que vai jogar tudo no low. Exato. O PC um pouquinho acima do PC do low vai rodar direitinho. Compreende que se você tiver um PCzinho ali e você quiser fazer um upgrade que não seja monstruoso, é possível, enquanto no PlayStation 4 ele tá sempre travado numas specs ali que não vai alcançar? Isso é uma coisa que é interessante, porque no final das contas, o PlayStation 4 você meio que já tem o videogame e já sabe como vai rodar. Você sabe que o jogo vai rodar 60 frames tranquilo no Fighting Ground e que o modo World Tour vai chegar nos 30, bem dizendo, né? Curiosidade da versão do Street Fighter 6 pro PlayStation 4 é que ele, apesar de ter a maior latência, né, de lag entre jogar e fazer o comando aparecer na tela, ele ainda é menor que o Street Fighter 5. Sim. E ele roda bem, cara. Ele roda bem. Surpreendentemente bem. E aí, eu acho que devia ter, porque a base de jogadores no começo do ano de vida do Street Fighter 6 vai ser PlayStation 4, cara. Não tem ilusão aqui achando que vai ser videogame novo e PC. De certa forma vai ter, mas posso estar falando uma besteira, mas pensando como eu quero vender o meu produto, vender o melhor possível nas melhores máquinas que tem, que além de tudo é um incentivo para você trocar de geração, né? Porque bem ou mal, a gente já tá vendo que lançar jogos entre diferentes gerações meio que tá virando âncora. Então tem jogo pra segurar a base, vai Exatamente, ter eles estão que segurando nivelar por baixo, e aí já não tá dando, né? Sim. Eu concordo, mas eu confesso aqui também que eu tava vendo esse beta como um teste, eu tava vendo como jogador, porque eu queria testar, jogar no PlayStation 5 contra um jogador de PlayStation 4 pra ver como é que ia ser, Sim. sabe? Porque eu jogava muito com o Takeshi 5 e eu jogava no PlayStation 4 e ele jogava no PC e ele sempre tava primeiro no lobby pra apertar o Start, por exemplo. E o meu demorava mais, tá ligado? Aí a gente tem que levar em conta também que estruturalmente o Street 5 foi meio bagunça, né? Porque teve todo aquele problema. Sim, mas eu tô falando, ainda assim agora vai ser assim, sabe? Se você tiver um M2, né? É um SSD, que é o mesmo que você tem compatibilidade pra PlayStation 5, você também consegue colocar ele no PC. A tecnologia do M2, ela não é tão nova, porque você tem até notebooks assim de, sei lá, 7 anos atrás que já tem esse slot. Ele é um armazenamento
barramento muito menor do que um HD. Só que o NVMe, que é o barramento que ele tem agora para essas versões mais novas, que é o que faz a grande diferença. Né? Você vai ter um HD que você vai ter entre 80 a 160 megas por segundo de transferência, contra um NVMe que vai fazer 7.000. Isso vai validar muito você jogar com as pessoas, assim. Eu notei muito disso jogando Guilty Gear Strive no lançamento. Rollback pegava pessoas na versão de PC, tá? No console não tinha isso, mas eu jogava com pessoas no PC com 1 ms. Quando eu ia jogar, o jogo subiu o ping num nível astronômico. Por quê? Porque os caras estavam jogando no Potato Mode. Potato Mode é um modo simplificado do Guilty Gear Strive pra você jogar em computador de baixa resolução, computador mais antigo. O que aqui no Brasil nós chamamos de torradeira. Então. E aí complicava, porque o jogo te vendia que o cara tinha uma conexão boa e que vocês eram próximos e ia dar bom. Só que quando você ia começar a jogar, o computador do cara arrastava o jogo. E aí ele te arrastava. E por consequência você não conseguia jogar. E eu tenho medo que isso aconteça com o Street Fighter. Porque não haverão, imagino, tá? Aqui eu estou sendo muito otimista, mas eu tenho quase certeza disso. Não haverão reclamações em relação ao rollback, a jogatina online de Street Fighter, porque eles estão trabalhando pesado nisso. Eu espero muito tá certo. Não quero que vocês venham clipar isso aqui depois e falar, ai, ó, você falou. Não, eu tô supondo, tá? Eu tô só sendo otimista, mas eu acho que não vai ter. E o problema vai ser aí, vai ser nesse gargalo entre hardwares. E eu queria ver esse gargalo de hardwares jogando nele antes do jogo sair pra ver se realmente eu vou ter que limitar minha conexão crossplay pra jogar com certos aparelhos, sabe? Eu acho que limitar não vai, porque tô chutando aqui, pelo que eu vi a galera falando, a arquitetura do PS4 e do PS5, assim, em termos de entrega para conexão online, são parecidas, só que o Play 5 ele tem a vantagem, né, de ser uma tecnologia mais moderna, mais atualizada. Talvez o PlayStation 4 base chore um pouquinho. O Pro, eu acho que ele ainda dá aquela segurada e o mínimo de qualidade possível para os dois lados, sabe, um arrastar o outro. Tomara. Vamos ver, mas eu tô bem otimista, cara. Por enquanto a Capcom tá muito certeira nas coisas, tá entregando coisa legal. Vamos ver, depois desse beta aí, torcer para que o lançamento seja todo mundo pegue, ame, goste, lobbies cheios. Falar pra vocês que uma coisa só que eles vão confirmar pro lore de todos os jogos da Capcom. Metro City vai ser a cidade dos freaks, né? Das aberrações humanas, né? Ah, sim. E do contato humano, né? Porque vai te olhar na cara, engage! Não é nem cruzar o olho, né? Você só cruza o punho ali, né? Um com o outro, assim, engage, fight! Eu tô com medo desse modo World Tour virar um Final Fight Streetwise. Você não faz ideia. Não vai. Eu acho que ele pode virar, mas pro lado bom. Que a ideia do Streetwise era legal, mas a execução era nojenta. Era horrível. Concordo. Aqui a gente tá falando de Street Fighter, né? E os caras souberam dosar ali as áreas. E eles podem anexar outras áreas se quiserem de outros jogos pra incorporar ali. Eu acho que não vai sobrecarregar. É só meter o pé pelas mãos e botar mais do que precisa, sabe? Assim, vai de boa, vai pegando o que a galera tá curtindo, sabe? Dá pra transformar aquilo num playground de longo prazo. Não querendo ser a pessoa que vai defender o Final Fight Streetwise. Olha lá, ó. Mas, lá vem. assim, se vocês olharem todo o histórico do desenvolvimento dele, ele me parece até que ele foi um jogo criado pra ser lançado em 2023, dadas as proporções do que tá acontecendo ultimamente. A gente pode até falar sobre isso mais pra frente no podcast, quem sabe? Você quer dizer que ele sofre do mesmo mal do Resident Evil Outbreak, um jogo à frente de seu tempo? Falou mal escondido, olha só que maldade. É no sentido de que, imagina os desenvolvedores que são fãs e são especialistas num tipo de jogo. Chega a empresa e fala, não, eu quero que vocês façam um tipo de jogo diferente. Os caras estavam com o Final Fight pronto pra ser feito. Ele não era pra ser o Final Fight Streetwise. Tinha lá um protótipo, um documento de design de um tal de Final Fight Seven Sons. Ele seria muito mais parecido com o que a gente lembra de Final Fight, do mundo de Metro City, beat'em up, escambau, um pouquinho flertando com anime ou não. Só que o que aconteceu? O que tava na moda na época? Era o GTA, era o Def Jam, aquela coisa meio gangster. E tudo tinha que ser 3D. Algum executivo na Capcom, que muito provavelmente eu não vou falar que é o Keiji Inafune, falou, não, vamos fazer um Final Fight, ao invés de a gente fazer um jogo como os japoneses imaginam a América, vamos fazer os americanos fazerem a América. Meu Deus. Só que os americanos queriam fazer exatamente a América dos japoneses no beat'em up. Ai, que desgraça, mano. Enfim, vamos continuar aí que o Gio tá falando, interrompi vocês, desculpa. Eu só ia falar que eu queria que a gente, no beta, a gente se reunisse num lobby e jogasse, talvez até uma live seria da hora, sei lá, não sei, mas queria. Eu proponho uma coisa, eu vi acontecer no beta fechado e eu tenho certeza que isso vai acontecer na versão aberta do beta.
flash mob. Vamos convocar a galera aí. Depende do streamer, é verdade. Fazer air guitar assim no meio do pessoal lá. Fazer a filinha no flipper, Tem né? vários comandos de coreografia, cara. Dá pra ensaiar uns comandos, umas ordens ali, ó. Bilhões sendo investidos no metaverso, tudo que a gente precisa é o Battle Hub. É o Battle Hub. Battle Hub tá pronto, cara. É isso que a gente quer. Sem contar que o Battle Hub vai ser um playground pra Capcom trazer um monte de velharia ali pra gente jogar, né? Exatamente. Eu queria saber, na verdade me disseram que talvez tivesse, ou alguém leu, falou que ia ter, mas eu não li, eu não sei, pra mim não vai. Modo online nessas velharias aí, eu acho que não vai ter não, né? Tem o Capcom Arcade Stadium, na verdade, né? Eu ia falar aí, se fossem trazer, eles trariam jogos de lá, que já foram lançados, que já tem esse suporte, eles só adaptariam, né? Em teoria. Por exemplo, um Final Fight, jogar de 2. Até onde eu sei, não ia ter, mas pode ser que tenha, sabe? Sucesso, dinheiro, pagando, tudo acontece, É tudo da cara. Capcom, mano. É tudo da Capcom, já tá tudo na RE Engine também, porque o Arcade Stadium também foi feito na mesma engine. Exatamente. Tá aí, né? E esses jogos vão Vai trocar. ter rotativo, né? Eu ouvi de outra pessoa dizendo também que os caras querem colocar até jogo da SNK lá. Na moral. Eu talvez tenha sonhado, eu não sei. Também já tá rolando aí os rumores dos jogos que podem aparecer lá no showcase da Sony, né? Mas tava com uma data já ou não? Os perfis da Sony no Twitter soltaram que o showcase vai acontecer no dia 24 de maio e pra gente essa transmissão deve acontecer por volta das 5 horas da tarde no horário de Brasília. E muitas dessas especulações estão batendo porque eles vão anunciar jogos teoricamente exclusivos e aí a gente entra no campo dos rumores, né? E deve ter coisa também de VR. Mas assim, dentre os rumores, né? Tem a história do Metal Gear Solid 3 Remake. Ixi, Maria. Da Konami, hein? Pois é, tá ventilando com muita força aí, a galera tá meio aquele amor e ódio. Talvez eles mostrem mais do remaster HD do Suikoden, que sumiu, além de próprio Silent Hill. E tem mais jogos ali que eu não sei, assim, é muita coisa boa junta, não faz muito sentido. Os caras se empolgam no boato e ferra tudo, né? E o Spider-Man 2 também, que dizem que está pronto, né? Sai em setembro. Você viu o papo de cara lá que sabia informações internas, disse que o jogo vai revolver todo o lance do multiverso também, que eles vão usar a tecnologia do Ratchet & Clank novo pra criar um multiverso dentro do Homem-Aranha, porque os jogos são da Insomniac, né? São. Vocês acreditam nisso? Eu não duvido, vamos ser bem sinceros, né? O Ratchet & Clank Rift Apart foi o único jogo que mostra, né, um pouco da capacidade do que a atual geração pode fazer. De fato. É absurdo. Vai sair o filme do Homem-Aranha também aí, né, no multiverso. Exato. Agora em junho, a primeira É um parte. casamento de ideias tentador, não? E o cara vazou, falou que vai ser, que vocês não perdem por esperar e não sei o quê. Dentro dessas expectativas, né, de jogos, a gente tem outra que aí a gente volta pro jogo de luta também, que é vão mostrar coisas do novo Mortal Kombat. E deve ser um reboot total da franquia. Honestamente, eu não consigo ver o Mortal Kombat avançando mais. E sim ele tendo que Que voltar. mandava o Mortal Kombat para Arc System Works. Jeff e as implicâncias dele. Desculpa, Thaís, mas eu mandava. Ai, meu Deus do céu. Dentro dessa boataria, né? Manda, quero O ouvir. Liu Kang, ele refaça as linhas do tempo como ele sugeriu. Que ele pode fazer. E através dessa linha do tempo, eles pegarem outros Mortal Kombats e incorporarem ali, como Shaolin Monks, por exemplo. O Shaolin Monks, ele reconta os eventos entre o 1 e o 2, né? Só que aí mostrar o lado mais aventura da coisa, né? Eu consigo imaginar de uma forma. Manda. Ao invés do Liu Kang ter ganhado e ele ter virado o Titã no Tempo, e se o Shang Tsung tivesse ganhado a luta? Porque tem esse final, não tem? Tem um final. Pra mim, se eu tivesse mais uma vez o Cary Hiroyuki Tagawa como o Shang Tsung, eu já tava satisfeito. Já valia. O cara foi de braçada, assim, tranquilamente, né? Personagem, melhor performance dele, assim. Ele abraçou com força aquele personagem. E ele mandou bem pra caramba. Você ama odiar aquele cara. É incrível. Ele é muito bom, ele é muito bom. Você sabe que ele tá fazendo coisa errada, mas você acreditou nele sendo bonzinho. Eu tenho certeza que você acreditou. Aquela risadinha, Jeff, aquela maldita risadinha dele. Você quer abraçar o cara, mas você quer afundar a cara dele no soco. Amo esse personagem. É muito cínico, Ele cara. é muito bom. É uma coisa que me fez jogar toda a história, basicamente. Já pensou tem um World Tour do Mortal Kombat? Você não duvidaria? Eu também não. Já existia alguma coisa assim no próprio Deception. O personagem principal com o super criativo nome de Shujinko. O protagonista. Parecia o Kai Mei. Assim, eles já fizeram já o modo história, o modo Conquest, né? Que eu acho que ele explora muito bem a mitologia, né? O mundo do Mortal Kombat. Isso naquela época, né? Quando ainda era Midway, eles tinham uma certa dificuldade até com poder ter o orçamento adequado pra poder expandir de uma forma, sabe? Que fizesse justiça ao mundo de Mortal Kombat, né?
Agora, quem sabe eles... Eu não sei, eu acho pouco provável, sabe? Porque da maneira como eles fazem o modo história, pra eles, acho que é um portfólio muito maior, pra eles poderem mostrar uma coisa quase cinematográfica. Você tem um portfólio gigantesco da própria Warner, né? Ainda de propriedades. Então, assim, é quase garantido também que a gente vai ter, talvez, mais convidados pra esse jogo. Com certeza. Eu ficaria de contento assistindo uma cutscene bonita do modo história, que são muito bem feitas, inclusive. Sim. É umas batalhas criativas, igual do 9, não acharia ruim, não sei se vai rolar. E a cripta provavelmente volta mais evoluída do que ela já tava, porque a cripta no último jogo, no Mortal Kombat 11, ela era bem completa, cara, já fazia tudo. Sim. Inclusive você martelava as coisas. Não sei se o Gil também usou, mas usei o bug de destravar as cabeças lá, quando eu podia usar, lembra? Logo no começo, né? Você podia destravar as cabeças pra ganhar, que era um negócio muito chato, era fazer, sei lá, 20 horas de jogo pra destravar aquelas cabeças. O Dogão ensinou a destravar a cabeça em 5 minutos, eu fui lá e destravei tudo. Mais um episódio que a gente fala de o jogo que tá sendo quebrado. Ei, beleza. E dessa vez fui eu. Bem-vindo ao meu mundo, Jeff. Mas ó, eu não sou o cara do Mortal Kombat, provavelmente eu vou dar uma atenção pra ele esse ano se ele sair. Mas minha atenção vai estar completamente voltada para Street Fighter 6, mas nunca jogo de luta lançado no mesmo ano é demais. Sempre é bom ter mais um novo, né? No nosso caso é mais a disputa de atenção, né? A gente já sabe, América Latina e Mortal Kombat é um casamento mais do que perfeito. Pô, o Brasil é celeiro de jogador de Mortal Kombat, cara. Eu nunca vi tanto jogador de Mortal Kombat que se dá bem, se destaca internacionalmente, assim, falando em torneios regionais, internacionais aqui da América do Sul. Não são todos que podem viajar, mas os que viajaram já ganharam também, já tiveram um nome gritado lá a plenos pulmões ali pelos casters de eventos gigantescos. A gente teve jogador brasileiro no Mundial de Mortal Kombat 11. Ainda bem que você falou desse negócio de anunciar o nome sendo gritado a plenos pulmões, porque eu queria só fazer uma pequena parêntese pra vocês, gente. Queria muito que a comunidade brasileira de Mortal Kombat abraçasse o Mortal Kombat como a comunidade paquistanesa abraça o Tekken. É tão bonito esse documentário. Você tá falando do documentário, né? Não, no documentário. É do Takedown. Ah, não vi. Que aconteceu lá no Paquistão. E assim, teve um campeonato de King of Fighters 15 que foi muito bom, mas assim, o destaque total pro Tekken 7. Foi um campeonato de altíssimo nível de apresentação, sabe? Eu falei do doc que o Takeshi tava falando, mas é porque o Corey Gaming fez um documentário da cena paquistanesa de Tekken 7 e é a coisa mais bonita também. Maravilhoso. É pra conhecer, recomendo, e depois assiste esse torneio que o Takeshi falou, que é sucesso pra caramba. Senhores, algo mais a acrescentar, além disso que a gente já falou? Olha, só pra fechar, eu queria dizer que eu revi todos os filmes animados de Street Fighter que eu não tinha visto, que foi o Ties That Bind, que é o filme do Street 4, o filme da Judy do Super, que eu não lembro o nome. Ou a animação, não é? Se eu não me engano, você tá falando, é a animação do Gonzo, que veio junto com o lançamento do jogo na época. E não é bom, tá? É irritante, porque a Judy bate em todo mundo e ninguém consegue relar nela e ela sai dando risada. E assisti, infelizmente, a versão americana do filme de 94, mas só pra mostrar, que eu tava querendo mostrar pra Lara sobre o filme, e aí ela viu e ficou com vontade de assistir original. Mas é isso. Eu arrumo pra você, fica tranquilo. Play 2, Anniversary Collection. Eu tenho. Isso, joga na cara. Essas coisas raras aí, joga na cara. A versão dele é edição de luxo ainda. Enquanto o Jeff teve que sair por um momento para resolver umas questões, a gente vai ficar aqui e trocar uma ideia, Takeshi, que eu acho também é mais a nossa área esses jogos aqui. Posso dizer que esse Wild Dogs é muito surpreendente, né, cara? Pra um joguinho retrô, ele reúne várias coisas e elementos e ideias de jogos da geração 8-bit ali. Só dizer pra você, retrô é vida. Esse Wild Dogs, falar pra você, é uma cartinha de amor pra aquela geração lá do 8-bits. Eu não digo 8-bits nem só daquela questão Nintendinho, Game Boy, que aliás ele tem muito de Game Boy, sim, mas sim. até, por exemplo, de jogos pra outros consoles, até pra uma pegada talvez mais Master System, até pra uma pegada talvez mais jogos europeus de computador. De certo modo, porque ele traz referência a muito joguinho assim, finalzinho dos anos 80, comecinho dos 90. Principalmente você vai bater o olho, o Wild Dogs é um shooter espetacular e que vai tirar o tapete debaixo do seu pé o tempo todo. E falando isso de uma maneira muito boa e positiva. Ele é um joguinho indie produzido pela Second Boss, que é um estúdio de uma galera que ama, cultua um jogo retrô. Então já dá pra ver que os caras realmente têm um carinho e depositam nesse jogo que não tem como negar que os caras realmente amam o estilo de jogo, né?
Foi lançado aqui pela Killbyte Games, de legenda bonitinha. E assim, a gente consegue ver, inclusive, que o pessoal não só tem esse amor muito grande pelos jogos mais retrô, mas eles têm um nível de compreensão muito grande do que realmente funcionou para a época e o que pode funcionar até hoje, na verdade, né? Sim. Tanto que assim, acho que talvez a primeira comparação sempre é inevitável aquela série Contra da Konami. Não tem como não bater o olho e pensar, aqui é Contra. Embora outros jogos tenham replicado essa fórmula de maneira mais, sei lá, sucinta, né? Ou Contra meio que obliterou isso e ficou gravado na mente da galera da época e se propagou até hoje. Mas acho que principalmente pelo ritmo, né? Acho que, também, assim, você tem vários jogos de run and gun, jogos de tiro misturado plataforma, jogos de tiro com vários tipos de perspectiva. Você pode ter, por exemplo, sei lá, citando da época do Contra, você vai ter o Commando, né? Você vai ter Heavy Barrel, você vai ter Ikari Warriors. O pessoal hoje conhece mais o Ralph Clark pelo King of Fighters, né? No caso, né? Sim. Mas assim... Não é bem um shooter também, mas você pode incluir o Strider nessa lista, né? Pelo ritmo que ele tem. Sim, ele tem uma velocidade, ele tem uma marcação dos inimigos em cima de você que lembra muito o Strider dentro dos jogos da época, né? Inclusive, uma coisa que eles pegaram muito forte também, trilha sonora. Nossa, cara. Como é que sons tão simples conseguem despertar uns negócios assim que, tudo bem, a gente é velho, a gente talvez carregue esse tipo de informação, né, por experiências passadas, então qualquer batidinha, qualquer toquinho ali, dá um gatilho que lembrar de um monte de jogo e, sabe, momentos assim que, caramba, como isso era bom. Vendo isso nesse jogo hoje em dia, eu falo, caramba, isso continua muito bom. É simples, mas é bom. Eu gostei demais, cara. É justamente pela compreensão que eles têm, né? Pelo que funcionava no retrô. Você imagina assim, naquela época, sei lá, você tinha que fazer o jogo inteiro caber em um pouco mais de 100 KB. Ou em jogos mais antigos até menos, né? 48 KB, 64 KB. Então, assim, você não tinha muitos canais de som, você não tinha aquele monte de instrumento pra você trabalhar. O que o pessoal fazia? Você não tinha nem espaço pra escrever uma música muito longa. Não, era ser criativo. Ser criativo, você tem que criar aquela melodia que vai ficar marcada, que vai ficar na memória, que vai colar na cabeça, não vai sair mais. E nesse sentido, o próprio Watch Dogs, ele tem uma trilha sonora repleta de temas, de melodias que sempre chegam muito perto disso. Algumas eu diria até que elas superaram, viu? Eu concordo contigo, cara. O jogo, ele possui 5 missões apenas, né? Só que cada missão, ela é subdividida em 3, 4 partes. Cada parte tem um subchefe e um chefão final ali, né? Pra fechar a missão. E nessas divisões de cada missão, o jogo, ele brinca não só com a perspectiva de correr, atirar, ação, plataforma. Ele incorpora elementos de outros jogos, outros estilos. Então, você tem shmup, tanto horizontal, né, que é aquela missão com helicóptero, quanto vertical, que você voa com caça, visão aérea, do helicóptero a visão lateral, tem a corrida de moto, tem até a pista de desafio do Battletoads do Nintendinho, aquela desgraçada. Basicamente é uma versão aparentemente muito maldosa da Turbo Tunnel do Battletoads, sim, mas que ao mesmo tempo ela respeita o repertório do jogador, né? Você não é obrigado a saber, poxa, isso aqui é Battletoads. Não, se você nunca viu Battletoads na vida, é uma ótima porta de entrada. E o melhor, né? Diferente do Battletoads, as mecânicas funcionam, ela é justa, que no Battletoads a mecânica disso é que você sofre mais porque ela é quebrada, não importa se você é bom o suficiente. Se você não entender onde as coisas são quebradas para se adaptar ou driblar aquele problema, você vai sofrer. Sim. E nesse não, cara, você entende que a moto tem os planos ali, você vai pra cima, pra baixo, você sabe onde pular, quando não pular, e os comandos funcionam. E mesmo com a velocidade aumentando ali e tal, você consegue desviar, fazer as coisas funcionarem e se adequar e se sentir incrível. É uma sensação muito boa. Nessa missão em particular, eu lavei a alma, que eu me ferrei muito em Battletoads, no Nintendinho. É interessante a gente ver como a gente tá falando bastante do Battletoads, a gente fala bastante do Contra, e são jogos que são famosos exatamente por características muito contrárias, né? Sim. Se a gente for pensar em Contra é aquele tipo de shooter que ele tem uma identidade muito marcante, muito própria. Ele tem uma excelência nessa execução dele, nessa velocidade dele, no número de elementos que você vai ter na tela, e ao mesmo tempo, se você falar de Battletoads, é comum você ter, até hoje, em jogos, dependendo de tempos e tempos, você muda um pouco a jogabilidade. Às vezes você tá numa fase que é mais de ação, aí você vai pra uma fase mais shooter e tal. A diferença é que, no caso do Battletoads, o jogo te taca no meio do cenário lá e você se vira. Você não tem, tipo, uma tela pra você se acostumar com os controles. É na hora, vai lá, pai bola, corre, vai. É. E é isso aí, né? E o jogo mescla muito bem os dois tipos de filosofia, né? De game design. Sim. É a grande surpresa, porque você começa jogando ele de um jeito, de repente um pedaço de missão, vira um jogo de navinho.
É fácil de você entender como funciona, as mecânicas são simples. Em menos de 30 segundos você... beleza, é assim, assado e não tem segredo. Você vai e se diverte e não tem aquela coisa tipo, você foi jogar daqui e mudou tudo radicalmente, você tem que se adaptar e o jogo não explica nada. Não. É muito confortável você ir, inclusive essas transições, essas mudanças de ritmo, elas dão essa quebrada que é boa no jogo ao ponto de você ficar se surpreendendo, né? Não ficar sempre no marasmo ou na mesmice. Você tá confortável ali correndo e atirando e dominando o pulo duplo, as direções, quando parar, deitar, decorou a ordem de inimigo, aquela coisa e tal. Aí de repente jogo de nave, não, peraí, mudou tudo. Aí você vai, só que é tudo fácil de aprender, beleza, confortável. Acabou a missão, vamos pra alta, voltou pro chão. Essas mudanças eu gostei muito. Inclusive, eles brincam tanto com o estilo que tem briga de robô gigante. Você pilota um robô e luta com um kaiju no centro da cidade, pisando nas coisas. Essa parte, inclusive, a velocidade, o ritmo, o número de coisas na tela, acaba até lembrando um outro jogo também que marcou bastante época, né? Que é o Gunstar Heroes. Sim. Ele tem essa coisa dos jogos da Treasure, assim, que fica bem interessante. E o mais legal, tá falando agora de você tá no run and gun, aí você de repente vai pra uma batalha de mechas. Gente, isso é tipo uma fase. É engraçado você falar assim que o jogo tem 5 missões, mas as missões são muito grandes. Você tem vários trechos assim que você vai trocando de ambiente. É tudo tão simples, mas é tudo tão funcional, é tudo tão elegante, é gostoso de jogar. E depois que você domina o jogo, ele parece curto. Eu terminei ele, eu acho que umas 5 vezes. Assim, nem precisava de tanto, é porque eu realmente gostei. É a primeira vez que você termina esse jogo, você platina ele. E ele conta uma historinha muito interessante. Sim, a gente se empolgou um pouquinho aqui, pulou algumas etapas pra falar do jogo e tal, mas o jogo tem uma trama, uma viagem maluca, mas bem divertido. Tudo gira em torno de uma invasão alienígena ao planeta Terra. Tá ocorrendo uma guerra. Você é basicamente o último recurso, né? Projeto Wild Dogs, que é composto pelo Major Frank Williams e o seu parceiro, que é um doguinho chamado Ted, né? Que é um cachorro super inteligente. Essa dupla inusitada, pra linha de frente da guerra, eles ganham carta branca e falam, não importa o que você faça, mas vence esses bichos. O Major, ele é meio malucão, né? Ele é um cara que ele chega de carro junto com o cachorro e sai atropelando tudo que é alien e zoando, né? Tipo, olha só, Ted, eles explodem, que divertido. O cara é maluco. E vai nessa. Então o cara usa todo e qualquer recurso pra vencer a guerra. É basicamente aquele tipo de... o arquétipo do herói de ação, né? Dos filmes dos anos 80 e tudo mais. Sim, e o mais legal é que, assim, é um jogo pra um jogador só, na verdade, né? Mas a maneira como o jogo alterna, né? O doguinho dele, o Ted, ele realmente tá sempre acompanhando o seu personagem, né? E muitas vezes você acaba tendo que salvar o Major, no caso, indo pra outros lugares, e passando por lugares onde ele não consegue alcançar, tudo. Então, assim, até porque aquela coisa, né? Quem imaginaria que um cachorro seria um ótimo piloto de mecha? Pois é. O final do jogo me surpreendeu, cara. Eu não esperava por aquela reviravolta, assim, no último ato. É muito bom, cara, porque é um negócio que você pensa, o foco aqui é o Major, né? E o cachorro parece que é só um detalhe, porque você joga alguns trechos de missões onde você tem que passar por um labirinto ali, adicionar umas alavancas, abrir caminhos para o Major continuar a missão. E chega um momento que, beleza, o Major saiu totalmente de cena e você joga com o Dog. Só que o Dog, ele só corre, abaixa, pula e anda. Ele não ataca. E chega um ponto que você encontra uma galinha. E essa galinha dá tiro pela boca. E aí você pensa, não, peraí. Eu já aceitei o nível de loucura, mas eu não tava esperando isso. E aí, de repente, o cachorro, ele veste uma armadura e ele começa a agir que nem o Major, né? Ele dá pulo duplo, atira em todas as direções, deita, enfim. E com o Major também, além de pilotar caça, helicóptero, jato, robô gigante, você pilota mecha. Sim. Tem missão que você controla o mecha e sai destruindo tudo. É muito incrível esse jogo, cara. Tudo bem, eu tenho algumas questões técnicas que falei contigo, inclusive, até falei com o pessoal da Killbyte e tal, a gente trocou uma ideia, eu expliquei coisas que eu descobri, que eu fiz. Na versão PlayStation 4, mas eu tava jogando através do PlayStation 5, né, a versão de PlayStation 4, eu meio que acionei bug na segunda missão do jogo, né. Eu costumo jogar muito rápido e fazer um monte de coisa, e eu não fico parando, só vou avançando. E sempre na segunda missão, depois de uma série de testes que eu fiz,
em algum momento, ou no começo ou no meio dessa missão 2, os inimigos ficam invencíveis. E quando eles ficam invencíveis, eles ficam liberando ponto infinitamente, o que leva a fazer vida infinita no jogo, só que é um bug do jogo. Antigamente não seria um bug, seria uma feature, seria um recurso do jogo. Fora esse pequeno detalhe que me incomodou pela forma como as coisas acontecem, mas não me impediu de me divertir e terminar o jogo várias vezes. Felizmente esse bug foi corrigido com um patch que soltaram um pouquinho antes desse podcast ao ar. O jogo continua uma delícia, tá mais redondinho. No final das contas, ele é um jogo que ele tem essa alma, né, de jogo retrô, mas ele tem a sensibilidade também de jogos modernos, né? Tanto que assim, você pode salvar a cada final de missão, né? Mecanicamente também, né? Ele é bem funcional, ele é bem responsivo. Sim. Outro detalhe importante, por causa dessa estética retrô 8 bits, ele também aplica um recurso que no jogo é uma feature necessário para você enxergar melhor os aliens, porque você pode alterar o espectro de cores, né? Os botões de ombro. Então você tem vários tipos de combinações de cores que remetem aos joguinhos portáteis de Game Boy, né? Das antigas, só que você mudando os espectros de cor. O interessante é que assim, o jogo realmente ele se limita a trabalhar com uma paleta bem restrita, né? Tanto é que a primeira vez que você liga o jogo, ele tá numa paleta muito parecida com a do Game Boy clássico. Aquela paleta com aqueles tons de verde, aquele verde meio ervilha, assim, das telas de cristal líquido, que não era nem preto e branco, na época era esverdeada mesmo, né? E até o interessante é que eles tomaram cuidado de fazer as paletas ficarem muito parecidas com a daquele periférico do Super Nintendo, né? O Super Game Boy. Verdade. Ele tem uma carinha de Super Game Boy quando você troca as paletas. Tipo, você tem uma paleta que é mais vermelha, tem uma paleta que é mais pro amarelo, tem uma que é um preto e branco puro pra ficar um bom contraste, né, de tela. O legal é que um padrão de cor, o que começa o jogo, né, que é aquele mais alaranjado, mais clarinho, ele funciona em todas as telas. Mas dependendo do momento, do estilo que o jogo tá adotando ali, seja no shmup, controlando um cãozinho ou com mecha, tem padrões de cores ali que deixa bem mais elegante, mais vistoso. Você que quer jogar e quer experimentar isso, em cada momento você pode trocar as cores e encontrar um padrão que seja confortável para você. Se você se manter só em um único padrão, existem algumas missões que o tipo de tiro, armadilha ou coisa na tela se confunde, né? Então, ou você fica muito, muito atento ao detalhe do tiro, ou você perde a noção e às vezes você toma tiro e tá perdendo vida sem saber por quê. Sim. Pra você enxergar melhor os aliens, brinca com isso que dependendo do tipo de missão que você tá, ele muda bastante, ele melhora muito a sua interação com a fase, o que tá acontecendo. Você percebe bem mais coisas. Eu realmente nunca pensei que eu ia ficar tão gamado num jogo retrô, tão divertido, tão viciante, cara. Tão competente no que se propõe a fazer. E realmente ele evoca aquela sensação dos jogos retrô da época dos 8 bits e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele tem uma coisa muito própria dele, né? Ele tem um desafio na medida dele. Talvez, no meu caso, tenha aquele véu da nostalgia que me deixa muito confortável de jogar e gostar de jogar isso. Eu não sei a galera que não jogou isso no passado, né? Que é muito ligada em gráficos incríveis e ação e não sei o quê. Se essa mesma galera vai curtir e vai, sabe, sentir esse amor que os caras botaram nesse jogo de falar, olha, cara, como isso aqui do passado é divertido, olha como isso era legal, olha como isso funciona hoje ainda. Basicamente é aquela coisa, se você jogou Contra, se você jogou os jogos da Konami, Sunsoft, Capcom, na época dos 8 bits nos 80 e 90, você vai adorar esse jogo. Se você não jogou, você vai adorar tanto esse jogo que você vai ficar com vontade de ir atrás dos antigos. Pois é, se você for atrás dos antigos e você nunca jogou, não conhece, infelizmente eu já te alerto que mecanicamente eles são bem mais complicados de jogar. Gil, imagina, o pessoal que joga Elden Ring hoje em dia, joga Souls hoje em dia, não vai pegar um jogo fácil não, rapaz. Imagina. Vamos contar com a boa vontade dessa galera. Pra você que é novinho, que nunca jogou coisa passada, os aliens desse jogo, eles têm a corrida Naruto, ok? Você percebeu, né? A todo instante tem bicho na tela correndo. E corridinha Naruto. Eu achei da hora. Passa pra trás, corre com o queixo pra frente e vai. É isso, gente. Wild Dogs, joguinho fantástico, baratíssimo, muito, muito gostoso de jogar, ó. Em qualquer plataforma, né? PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC, tem pra tudo. Curiosamente, no PlayStation ele tá R$24. Nas outras plataformas ele tá R$25. É um lanche no fast food, o preço. É maravilhoso. Recomendadíssimo. Só vai. Agora a gente vai para outro jogo que ele também tem muito amor empregado ali e a parte artística dele é incrível. Ele é um jogo todo desenhado à mão, assim, aquele trabalho vistoso, um negócio lindo de você olhar para tela e falar, caramba,
ele tem uma atmosfera que me lembra o meu querido Cuphead. Ele tem uma personalidade no traço que torna ele bem único. Pena que eu ainda não joguei o tanto quanto eu queria. Então, Takeshi, você que recebeu essa missão, jogou bastante. Vamos falar de Curse of the Sea Rats. Esse jogo aí que ele veio de um Kickstarter de uma campanha aí de muito sucesso que foi feita em 2020. Teve aí seus quase 6 mil apoiadores também. Ele vendeu para as pessoas esse sonho de você ter um jogo com um visual muito de desenho animado dos anos 80, né? Uhum. Ele vendeu muito essa coisa do Metroidvania também. Sim. Que na verdade ele chama até de Ratoidvania. Que não é Metroid, são os ratos, na verdade. Faz sentido. O traço dele me lembra muito o desenho da Disney ali do final dos anos 80, começo dos 90. Ele tem essa pegada bem realmente de meio Don Bluth, meio Disney, meio até talvez um traço meio dos desenhos da Warner. Também. Bem lembrado. Talvez uma coisa pelos ratos, um Fível, um conto americano? É aquele traço que ele, ao mesmo tempo, é bonito, ele é suave, ele se destaca. Não é assim que nem os desenhos de hoje, que você vê que o traço é legal, mas ele é muito caricato, ele é muito simplório. Ele tem um charme. O desenho de hoje em dia, ele é quase cubista, né? Você tem os personagens com formatos muito angulares, silhuetas muito definidas. Você tem uma coisa nesse jogo que é essa estética de ter uma atenção a detalhes, ter personagens expressivos de formas que pareçam mais humanas. Isso porque eles são personagens baseados em animais, na verdade, né? Aí isso é um mérito muito grande do estúdio que desenvolveu ele, né? O pessoal da Pitons Studio, que é um estúdio catalão, na Espanha. Eles têm alguns jogos aí que venderam aí no mercado, né? Não são jogos assim, de um público muito grande, né? Eles têm coisas licenciadas, como aquele desenho PJ Masks. Eles têm o jogo da Peppa Pig, tem o jogo da Bratz, que são jogos, assim, para público infantil, bem seguros para quem tá começando no videogame. Então, assim, você vê o Curse of the Sea Rats, você vê que ele é um jogo que ele é muito mais ambicioso, muito mais a paixão que eles trouxeram para esse projeto, né? Eu sei que esse jogo ele tem uma traminha bacana ali, porque você joga com ratos, mas você não é exatamente um rato. Sim. São seres humanos que foram transformados em ratos. O jogo ele tem essa coisa interessante de se passar na costa da Irlanda, mais ou menos em meados do século XVII, né? Então é um período que você tem muito aquela coisa das grandes navegações, daquela coisa da pirataria nos sete mares, dessa coisa da exploração do novo mundo que está se abrindo para as pessoas. Então ele tem uma pegada que vai lembrar muito aquela coisa das aventuras bucaneiras, aquela coisa do pirata que vai correr atrás do tesouro, do mistério, do sobrenatural, né? O jogo acaba trabalhando muito nisso, né? Sim. Ele dá um tom de uma aventura épica. Aí você tem 4 prisioneiros, né? Que estão vindo do Império Britânico. E eles foram transformados por uma bruxa pirata ou uma pirata bruxa? Que é a Capitã Flora Blum. Nesse caso, a ordem dos fatores não altera a maldade. É, né? E aí esses 4 indivíduos foram transformados em ratos e agora tem essa corrida de você se aventurar por um mundo que parece maluco, labiríntico, tem esse quê de Metroidvania, de idas e vindas. Você enfrenta vários inimigos, mistérios, tem que resolver situações e encontrar essa bruxa para reverter essa situação. Que não é só para você, mas para esses tripulantes também dessa marinha do Império Britânico, né? Uhum. E assim, o jogo ele vai ter 4 personagens que têm habilidades bem distintas, né, no caso. O personagem principal seria o David Douglas, que ele é um espadachim. Ele é bem balanceado entre ataque e defesa. Aí você tem uma personagem que parece ser uma nativa, né, a Buffalo Calf, que ela consegue atirar projéteis, né, ela consegue atirar facas, adagas, né, objetos à distância. Aí você tem o cara que é o tanque da turma, né, que é o Bussa. É o cara que luta só com os punhos mesmo. É o grandalhão, mais lento, tem alcance mais curto, mas se bater, o dano é grande. Bate pra machucar, né? E aí, por último, você tem a lanceira, que é a Akane, que é uma personagem que o próprio jogo fala, né? Uma Onabugeisha, né? Que é uma guerreira da época dos samurais. Assim, ela é super ágil, super ofensiva. Do grupo, ela é a boa de combo. Ela é a personagem que eu gosto de jogar. E o mais interessante é que, assim, você tem esses 4 personagens. No começo do jogo, você acaba escolhendo por um deles, mas ao mesmo tempo, você não fica preso a esse personagem. Você pode escolher trocar pelos outros ao longo da aventura. Mas no final das contas, acaba se tornando mais uma preferência pessoal. Ao invés do jogo requerer que você domine cada personagem ao longo das, sei lá, dos 10, 15 horas de jornada, pega um personagem que você se adapta mais, que você gosta mais do estilo de combate dele e vai pra cima. Até porque, na verdade, esse jogo tem co-op. Pode jogar até 4 pessoas, pelo que eu vi, né? É, o co-op local, né? Só pra lembrar. Sim. Pelo que eu vi também, não dá pra você usar habilidades específicas de personagem pra acessar outros lugares e por isso, sei lá, o jogo, de certa maneira, ele te impõe de falar, então, você precisa evoluir este boneco aqui porque a habilidade tal serve pra tal coisa.
Ou você acha que consegue terminar o jogo jogando só com uma pessoa? Pra abrir o mapa, você consegue jogar com um personagem só, indo atrás dos itens, desbravando o mapa, encontrando buracos, caminhos secretos e tudo mais. O que pode talvez dar uma segurada, mas isso é bem mais no começo do jogo, é estilo de combate mesmo. Porque você vai ter personagem logo de cara que assim, ele tem uma coisa muito semelhante ao Castlevania, principalmente o Symphony of the Night, que é a questão de você ter os atributos do seu personagem. Tem uma árvore de habilidades para cada personagem que você vai abrindo conforme você vai ganhando experiência, acumulando pontos, distribuindo os pontos. E com isso, você acaba evoluindo seu personagem de duas formas. Uma delas é a forma física. Você vai aumentar ataque, você vai aumentar a constituição, você vai aumentar a defesa, a agilidade e tudo mais. E você também tem a parte elemental, que é a parte mais mística, que são os ataques mágicos que cada personagem tem. Então o Davi, por exemplo, ele tem um ataque mais de fogo, a Buffalo Calf tem um ataque mais eletricidade, o Bussa ele tem um ataque mais de terra, né? Cada personagem tem o seu jeito de lidar com as situações, não é necessariamente que um seja melhor que o outro. Até porque no caso do multiplayer, quando você vai jogar em co-op, cada um joga com um só. Sim. E é até interessante você notar que, muito embora o jogo tenha essa coisa do Metroidvania, logo que você vai abrir a tela de seleção de personagens, ele tem uma semelhança com Tartarugas Ninja, no sentido de que você vê os personagens lá, mas tem que apertar o Start no seu controle para você iniciar. Não começa no cursor ali, né? Como se fosse um jogo de console mesmo. O que é bem curioso, porque no final das contas, quando você tá jogando em co-op, meio que você tem cada jogador fazendo suas próprias atividades dentro da tela, mas você sempre vai ter o primeiro jogador que vai conduzir o ritmo de todo mundo, né? Então, se esse primeiro jogador ele vai pro fundo da tela, não é que ele vai fazer um split screen, você vai partir junto com ele pra todos os lugares, né? Vai ser meio que o Tails do Sonic deles, né? O fio condutor ali pra coisa avançar, porque senão qualquer personagem ficava travando no jogo ali, ninguém avançava se não fosse todo mundo junto, né? O que é muito interessante você pensar por esse lado, porque, por exemplo, assim, você vê que o jogo ele tem muita referência aos Metroidvania. Você já tem o Metroidvania que faz esse tipo de desafio cooperativo, que é o Castlevania Harmony of Despair, aquele super crossover de Castlevania de várias eras que foi lançado para Xbox Live Arcade, para PlayStation Network há alguns anos atrás. Gostei muito, mas achei meio confuso. Então, ele é confuso porque, na verdade, o jogo te obriga a trabalhar em equipe. Sim. O foco lá, ele é menos sobre a diversão e mais sobre o desafio. Aqui no caso do Curse of the Sea Rats, você é muito mais pelo lado talvez da diversão, talvez da acessibilidade. É mais pela bagunça, principalmente você jogar co-op, né? Uhum. Ele é muito divertido co-op pela bagunça visual que tem na tela, a própria beleza dele deixa aquela coisa de tô vendo um desenho animado que eu controlo, eu tô dando porrada em todo mundo. E esse jogo eles têm um sistema de defesa que usa parry para desarmar inimigo. É uma coisa muito engraçada, né? Porque por ser um jogo que ele tem que funcionar muito bem, tanto para modo individual, para o single player, como para multiplayer, o combate dele é bastante simples até, né? Você vai ter esses ataques físicos, você vai ter um combo de 3 hits, você apertando o botão 3 vezes. Você vai ter um ataque elemental ali. Aí você tem esse sistema de defesa, que na verdade assim, ele é essencial logo no começo do jogo, porque você vai ter inimigos com escudo. Você vai ter inimigos que vão ter uma armadura ali que você não vai conseguir atacar. Aí o que você tem que fazer? Você tem que abaixar o seu ataque, deixar o inimigo te atacar e ali você usar o sistema do parry, porque se você só defender, o inimigo pode continuar te atacando até quebrar sua defesa. Uhum. Se você acionar sua defesa no momento certo, você desarma o oponente, aí ele fica vulnerável para você atacar. Ele é um sistema que ele demora, viu, Gil, pra você engrenar um pouco com ele, porque ele não é tão óbvio, né? Eu falei isso porque você colocou aqui na pauta e eu tava fazendo isso sem querer, assim, eu tava testando, falei, caramba, eu sou muito ruim de timing, ou é meio complicado fazer isso no começo, porque eu tava bem no comecinho tentando fazer isso e tal, e não tava ainda. Até a hora que eu consegui, falei, tá. Então, realmente, eu não tô viajando, tem mesmo, tem. É preciso muito dominar isso. Tem inimigo ali que eu tomei surras assim, que eu não sabia. Eu batia, nada acontecia, não desarmava, não tinha reação. É curioso, porque principalmente no começo do jogo, sei lá, na primeira hora de jogo, você fica muito tempo maravilhado com a animação. Essa mescla que o jogo faz entre você ter cenários 3D, modelos 3D e personagens animados à mão, você tem jogos aí que já fazem isso. Você vai ter da WayForward, por exemplo, você já vai ter o DuckTales e o Shantae, por exemplo. Sim. Só que a animação do Curse of the Sea Rats, ela talvez vai mais pro lado do Cuphead, no sentido de que ela é uma animação mais feita à mão, em vez de você ter uma animação feita por bones, splices e interpolações. Uhum. Ele tem um estilo mais clássico de animação. Talvez menos fluido, mas mais expressivo. É mais marcante. Bate o olho, você fica maravilhado com as coisas, então faz você ignorar certas coisas. Por exemplo, a integração de cenário e personagem em alguns momentos.
que é bonito, mas se você analisar friamente ali, você percebe, né, essa disparidade de falar, tá, esse cenário 3D aqui não bate tanto, mas é tanta coisa acontecendo, a forma como é integrada e o ritmo, ok, você vê uma coisa harmoniosa na tela. Até por isso, o jogo acaba sempre dobrando a aposta pro lado dessa animação dele, que é um ponto forte. Mas ao mesmo tempo, ele não é suficientemente videogame para te comunicar ações, certas convenções de videogame. Por exemplo, a própria questão que você falou do parry, que você não tinha certeza absoluta se você estava funcionando ou não. Talvez propositalmente ele é meio obtuso com algumas coisas, né? Então, você tem que experimentar e às vezes até acontecer alguma coisa sem querer que você... Opa, peraí. Dá aquele clique na cabeça de você. Deixa eu tentar. Sim. Mas eu senti isso também. É porque assim, para certos inimigos funciona, né? Por exemplo, você vai ter os caranguejinhos pequenininhos que eles são com aquele capacete, com aquela caveira, aquela coisa, aquela carapaça por cima que quando ele tá vulnerável, ele vira de ponta cabeça. Exatamente. Aí você entende que ele tá vulnerável. Agora você tem aqueles monstros gigantes, por exemplo, que ele tá com aquelas pinças em posição de ataque, aí quando ele tá vulnerável, ele só abaixa. Aí você não sabe se ele, por exemplo, tá se preparando pra atacar, se ele tá só se afastando, se é só uma provocação, enfim. Nesse ponto ele é meio obtuso, até você sacar essas nuances, né? Então, assim, eu sinto que o jogo ele incomoda em algumas coisas. Mas a parte de aventura, assim, por ele ser um jogo de exploração, parece que ele tem missões paralelas, sidequests, ele tem aquela coisa RPG de tentar te segurar entregando outras coisas pelo caminho pra você só não ir do ponto A ao ponto B e voltar do ponto B ao ponto A pra resolver coisas, certo? Ele sempre vai te dar essa motivação, você sempre vai estar meio que sendo o herói do corre, sabe? Que o pessoal fala. Você tá indo fazer sua missão principal, mas no meio do caminho você encontra um NPC, você encontra alguém que vai te dar uma missão. Ou ele tá precisando de algum item, ou ele tá precisando derrotar alguém, aí você vai lá e faz esse favor, quebra esse galho pro NPC. E elas são missões que contam muita coisa da história também. Sem contar que os malditos NPCs são carismáticos. Você bate o olho, troca ideia. É legal, você quer ajudar o desgraçado? Não precisava, mas você quer. Só pra ver como é que desenrola. A parte artística desse jogo, ela consegue evocar essas coisas e te ludibriar a tentar outras coisas só pra ver o que mais que eles fizeram aqui que não tá mostrando, né? Sim, o que acontece fora do caminho. O bom é que, no caso, o jogo ele acaba variando bastante, né? Você tem esse elemento que é o combate, né? Bem específico, bem particular dele. Sim. Você tem essa exploração estilo Metroidvania que, sim, você vai ter momentos que você vai voltar pra um lugar, você vai avançar, você vai encontrar um item que vai te ajudar a abrir uma porta que estava fechada, mas ao mesmo tempo também ele quebra bem o ritmo na hora que aparecem os chefes. Sim, as batalhas contra chefes, a dinâmica do jogo muda praticamente, né? O bom é que assim, você vai ter sempre aqueles padrões de ataque, não necessariamente você vai poder fazer aquele grind para você aumentar os seus atributos, não é sempre que isso vai funcionar. O que é muito bom também, porque... Pra não te prender numa coisa, né? Só de você ter que... não, peraí, deixa eu ficar absurdamente forte. Exato. O jogo, ele se propõe fazer com que você aprenda outras nuances da movimentação dele, do combate dele e tudo mais, né? E é até interessante que nesse sentido, mesmo ele tendo essa raiz meio Metroidvania, meio elementos de RPG, eu senti que ele empresta alguns elementos da série Souls. Não. No sentido de que você vai morrer muito. Lá vamos nós. Um fenômeno que eu vi que acontece nesse jogo é o que é o chamado Corpse Run. Quando você morre, o jogo marca no mapa onde você morreu, você corre lá pra onde tá o seu personagem morto. Meu Deus. Pra você tentar recuperar, né? Algum item, algum atributo, alguma coisa que você perdeu quando você foi derrotado. Particularmente acho isso meio desnecessário. Eu acho que eles botaram isso mais pra tentar dar um que a mais dentro do ritmo do jogo. Que é legal pela ideia, mas eu acho que esse jogo ele não precisaria. Não precisa, na verdade, né? Até porque em muitos casos pode acontecer, por exemplo, você vai pra um certo ponto do mapa, você fala, não, talvez não era pra eu estar aqui nesse momento. Você acaba indo pra outro lugar e esquece do que tá sendo feito lá, né? Até porque, nisso sim, a proposta de jogo, ela pede muito disso, de você, vai explorar, porque você tem um mapa pra abrir. Sim. E eu não sei você, e eu não sei se os ouvintes têm a síndrome de Castlevania Symphony of the Night, de eu quero abrir o mapa, eu não só quero avançar, eu quero abrir todo o mapa. Eu tenho um problema com esse jogo por causa disso. Uma coisa eu posso falar pra você, esse jogo você não abre o mapa logo de cara de uma vez, não. Vai levar um tempo, vai levar uma certa dedicação aí que não é comum, tá? Pra você abrir o mapa todo. Esse é o meu problema, tá? Que eu tava no começo do jogo, aí eu fico naquela angústia, tipo, será que eu avanço, depois eu volto? Eu falo, bom, deixa eu me desgarrar, deixa eu avançar o máximo que eu puder aqui pra entender melhor o jogo, em vez de bitolar nisso. O mapa do jogo, ele é consideravelmente grande, tá?
Ele, felizmente, tem um sistema de fast travel, né? Que não é dado de graça, você tem que ir abrindo aos poucos. Cada vez que você vai achando um ponto de fast travel no mapa, você tem que comprar ele, né, no caso. O que talvez é um pouco estranho é que eu acho que os pontos de fast travel, os de save também, mas em menor grau, tá? Mas os pontos de fast travel do jogo, eles estão em pontos assim meio esquisitos pelo mapa, sabe? Tá em pontos estratégicos, mas geralmente eles são de acesso um pouco mais difícil. Você fica muito naquele risco de, vou morrer no caminho pra fazer uma marcação ali, mas é compreensível. Aliás, alguns designs desse jogo são meio questionáveis quanto a essa disposição de coisas, ou como as coisas se comunicam. Nesse sentido, ele tem uma pegada muito forte na apresentação, né, no audiovisual dele. Você vai ter personagens muito bem construídos, você vai ter animações muito bonitas, você vai ter uma trilha sonora que ela vai dar o tom da aventura, mas em alguns aspectos o lado videogame ele sofre um pouco. Até em detrimento do jogo botar mais na frente ainda a parte que funciona, que seria a animação e os visuais. Então, assim, em muitos momentos, principalmente em algumas fases, pode acontecer, por exemplo, de você estar querendo andar pelo mapa, você está navegando pelo mapa e acaba se deparando com espinhos. Principalmente tem aquela fase, a área do Flying Rats Hole, que, assim, o level design é de enfurecer, Gil, porque o negócio vira, sabe, fases finais de Mega Man em menos de 2 horas de jogo. Caramba. Tipo, o Mega Man X6, onde você vai ter a fase que é só espinho. O desafio do chão é lava. Você não pode encostar que você morre. Meu Deus do céu. Só que a questão é que, assim, nunca fica muito claro o que é cenário e o que é obstáculo. Eu senti alguns problemas no começo do jogo ali, com algumas coisinhas, né? Essa coisa de colisão. Mas como eu tava no começo, eu relevei. Então, esse negócio se estica mais pra frente também. O que você falou agora em relação aos controles é uma outra questão também, né? É um pouco particular em relação à maneira como ele lê os controles, né? No caso, eu testei o jogo pela versão PlayStation 4, então assim, você movimenta o personagem tanto pelo analógico, se você se sentir mais confortável, ou pelo direcional. Em alguns momentos eu tive dificuldade para registrar, por exemplo, ataques para cima. Isso atrapalha um pouco quando você, às vezes, está num momento crucial e pode acabar custando a vida. Isso eu senti também, por exemplo, quando você joga a versão PS4 pelo PS5. Algumas funções, ou ele não respondia, ou ele demorava, era meio estranho. Eu acho que talvez a filosofia da maneira como você movimenta o personagem, da maneira como você explora o mundo, física de uma forma geral, ele empresta muito mais elementos de jogos ocidentais de plataforma. Então você tem um personagem que ele vai ter uma inércia lá, vai dar uma escorregada lá. Quando você vem, por exemplo, sei lá, que a gente falou anteriormente do Wild Dogs, onde tudo é milimetricamente preciso, onde tudo você aperta o botão e para, você aperta o botão e ele corre. Você não tem exatamente isso, você tem que lidar com um personagem que tem nuances, no caso do Curse of the Sea Rats. Sim. O que acaba pegando um pouco, porque quando você tá no meio do combate, aconteceu isso muitas vezes comigo também durante o jogo. Às vezes o inimigo, ele fica escondido atrás de elementos que estão no plano da frente do cenário. Assim, pensando em termos de direção de arte, pensando em termos de visual, de linguagem visual, o jogo é muito bonito, o jogo tem essas camadas para dar o tom da aventura, mas isso nunca deve estar entrando na frente do desafio com o jogador. Até porque, beleza, a parte, ele é um videogame, sim, mecanicamente ele tem que funcionar para ele atender o que ele se propõe, né? Mas parece que nessa hora ele dá esse conflito. Vão ser alguns momentos onde isso vai ficar mais evidente, alguns momentos onde você vai ter que encontrar caminhos que vão estar escondidos por trás daquela pilastra, daquela silhueta de estalactite, sabe? Daquele item que é só no cenário. Acaba atrapalhando um pouquinho, sim. Mas, de toda maneira, uma das coisas que talvez mais afetam nesse sentido, eu acho que vale até como uma reflexão para esse gênero de Metroidvania como um todo. Quando você tá num jogo estilo Metroidvania, você sempre começa o jogo da forma mais, assim, opressiva possível. Seu personagem tá indefeso, seu personagem tem pouquíssimos recursos, né? Você tem um mundo inteiro para explorar que você não sabe direito onde você tá. À medida que você vai jogando, o seu personagem vai ficando mais forte, você vai desenvolvendo habilidades. Então, quanto mais você vai se aproximando do final do jogo, mais você tá dominando o jogo. Sim. Eu sinto que no caso desse jogo, acontece um pouco o contrário. Até por conta da narrativa, até por conta da história, quando você chega no final do jogo, o jogo começa a restringir um pouco a sua liberdade de movimentação pelo cenário. Estranho. Você acaba sendo obrigado a fazer backtracking em momentos onde você podia resolver as coisas de uma forma muito mais rápida. Aí fica essa dúvida. Não é um padrão dos jogos estilo Metroidvania de você fazer o jogador se sentir cada vez mais livre? Exato, que a ideia é você dar essa sensação de progressão que você veio do 0 ao 100, e no 100 você já tá tão perto do ápice, ou no ápice, que você pode fazer coisas e até burlar regras, né? Sim. Porque o jogo te deu essa condição, enquanto nesse, pelo que você falou,
Ele faz essa restrição talvez para te induzir a fazer mais backtracking, meio que forçar. Aí eu me incomodo um pouco, essa coisa do obrigar, não plantar ideia para te fazer sentir na necessidade de agora eu posso, eu vou fazer isso. É meio estranho. O que acontece é que o jogo acaba fazendo isso muito por conta de contar a história. Só que ao invés dele contar a história fazendo o jogador ter um papel ativo, ser um ator de fato dentro dessa história, ele tira o jogador um pouco de cena para ele virar só meio que uma figura passiva. Atrapalha um pouquinho. Mas, de maneira geral, Gil, eu diria que, assim, para ser um projeto, assim, muito mais ambicioso, para ser um projeto que vai muito além do jogo licenciado, você consegue sentir o carinho que o pessoal do estúdio teve com relação a esse projeto. E isso não dá para negar. Talvez algumas tecnicalidades eles consigam resolver com atualizações, com patch, alguma coisinha, né? Não digo tudo, mas... A parte técnica realmente assim, você vê que tem solução. O design do jogo, eu acho que vai ficar um aprendizado para o estúdio poder aplicar para futuros projetos, né? Para futuras coisas. O pessoal da Python está de parabéns de toda maneira. É um jogo que, assim, não é perfeito, mas ele tem muito coração, tem uma alma, tem um desafio ali, tem uma história para ser contada para os jogadores, né? O melhor de tudo, tem uma personalidade muito própria, né? Mas tem seus altos e baixos ali. Infelizmente ele não tem legendas em português, até porque a princípio o jogo ele começou como sendo um jogo com texto em catalão, porque é uma das línguas oficiais da região, né, de Barcelona, que é de onde vem o estúdio, né? Eles acrescentaram depois, através de stretch goals, né, pela campanha do Kickstarter, foram colocando o russo, colocaram o japonês, colocaram o alemão, colocaram o francês, italiano, colocaram o chinês simplificado tradicional, mas dessa vez, infelizmente, o português ficou de fora. É uma pena, porque é uma história muito interessante, é um jogo que cairia como uma luva para os jogadores brasileiros. Mas de toda forma, assim, recomendo, é divertido, vai fazer você puxar os cabelos uma hora, mas no final das contas, a jornada é o que conta. Você, ouvinte, se você não for um maluco que nem eu, que quer fazer 100% no jogo, vai curtir muito, porque seja pela beleza, seja pelos desafios... Recomendado, Takeshi? Recomendado, sim. Curse of the Sea Rats. PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch e PC. O mais caro tá no PlayStation, né? Tanto para PS4 e PS5, você compra uma versão funcionando as duas, com upgrade e tudo, R$105. No Xbox, R$75. E o mais baratinho é Switch e Steam, R$60. Bora ver. Agora a gente vai falar de um outro joguinho também que, assim, ele brinca com aquela coisa do fofo e um conto de fadas macabro, digamos assim. Rumble, The Mountain King. Ele foi criado por um estúdio chamado Jim Frost. Se eu não me engano, é um estúdio sueco. Cara, é engraçado isso, porque o Jim Frost, se eu não me engano, ele fez jogo pra realidade virtual, hein? Pular de realidade virtual pra um jogo assim meio terror, uma coisa meio horror assim. Pra realidade virtual isso funciona com uma maravilha, né? Soubendo brincar bem ali, porque tá na sua cara o tempo inteiro. Mas esse jogo ele é surpreendente porque ele não é um jogo gigantesco, mas ele é técnica e visualmente bastante impressionante pelo que ele se propõe. Esse jogo ele é inspirado em fábulas nórdicas, ele vem na forma de uma aventura ali com ambientes muito bonitos, assim, aquela coisa que consegue ser lúdica, mas também meio sinistra, né? Como ele tem esse visual todo bonitinho, assim, ele parece um conto de fadas no começo, todo fofinho, aquela coisa bem clima aventurinha. O jogo ele começa assim, né? São dois irmãos, você controla um menino chamado Ollie, que uma certa noite ele acorda, ele olha pra cama da irmã dele ali, no quarto que eles dividem, e a irmã dele, chamada Lilemur, ela desapareceu. Você investiga o quarto lá, assim, a interação do jogo ela é simples, mas é bacana. Até que você repara que na janela tem uma corda de lençóis, né? Que essa irmã saiu pra floresta. Aí de repente ficaram pequenininhos, e aí começam a ver gnomos, ver criaturas e aquelas coisas, e tudo parece muito fofinho, muito divertido. Logo depois a coisa vai mudando, o clima sinistro vai pesando e no momento seguinte ele vai pra coisa mais desgraçada possível, né? Caminhando por um monte de tripa, cabeça de criatura decepada, os trolls tentando te devorar, tentando te cortar, esmigalhar, amassar, enfim, todo tipo de morte grotesca que você imaginar pode acontecer com você. Você tá com o emocional abalado, é melhor nem jogar esse jogo e nem deixa a criança ver esse negócio, porque tem umas cenas ali que é visualmente agressivo quando ele quer te pegar ali, então não se iluda, tá? Ele brinca muito com essa dinâmica e eu gosto, sabe, essa coisa dele surpreender e chocar, bate aquela curiosidade de você tentar descobrir o que vai acontecer agora.
Esse jogo ele tem cenários muito incríveis, a forma, a composição, até porque ele usa muito de câmera estática e ele brinca muito com a estética pra te entregar cenas incríveis, os negócios que você bate quando você fala, uau. A dinâmica de jogo, ele vai construindo situações ali que visualmente você fica impressionado. Eu tô dando uma olhada aqui nas imagens e alguns trechos de gameplay. Dá pra ver que, assim, ele tem um enquadramento muito dramático, né, das cenas, assim. Ele não trabalha tanto na ação e trabalha mais na sensação, né? Exatamente. É até uma coisa que eu achei curiosa, Gil, porque, assim, você falou muito dessa coisa dos contos de fadas. A gente tá muito mais familiarizado com os contos dos irmãos Grimm. Sim. Que eles são, assim, contos, assim, mais baseados no folclore, na cultura mais germânica, né? E esses monstros aqui, pelo que eu entendi, eles são monstros que vão puxar mais das fábulas nórdicas. Tem uma pegada diferente, né? Sim. Tem uma sensação diferente que eles passam. Como você falou, a gente tá mais familiarizado com as fábulas Disney, que já pegam contos dos irmãos Grimm e já adaptam de uma maneira pra ficar lúdica e bonitinha, e tira a parte desgraceira que no original servia como uma lição de moral, né? Sim. Né? E aqui ele mistura esses dois universos, ele deixa bonito e lúdico, mas ele não tira, vai acontecer uma coisa muito desgraçada que você vai querer virar pro outro lado, vai fechar o olho. Com essa estética da câmera fixa, ele tem esse ar dramático, essa coisa mais visual, e em alguns momentos ele impressiona pra caramba o trabalho, a composição, mas essa parte visual, ela meio que camufla também a parte mecânica. Como eu disse, ela é bem simplória. Em função disso, esse jogo ele traz alguns probleminhas técnicos ali de colisão, que às vezes, por causa da câmera, a sensação de profundidade de escala às vezes foge de você saber onde pular, como pular ou o que fazer, porque parece que às vezes não bate, sabe? Os cenários são totalmente tridimensionais, né? Sim, mas tem todo um caminho pré-determinado e coisas que você pode fazer ou interagir por esse caminho que ele não compromete tanto, né? Tem essa falsa sensação de liberdade em áreas. Achei bem curioso, porque mesmo ele tendo essa câmera mais estática, me corrija se eu estiver errado, mas assim, ele não me parece que ele tem aquele estilo clássico de controle meio tanque, assim, né? Não. O Oli, de vez em quando, ele é meio desconjuntado, assim, pra você conseguir executar comandos, né, com precisão. Em função desses detalhes de mecânica, tem hora que você morre muito, porque o Oli, assim, ele é uma criança e ele é frágil. Então, às vezes, você vai pular, vai fazer alguma coisa, você cai de um lugar alto, você morre, você se quebra. E quando não é isso, o ambiente, ele é opressor. Quando você entra nessa floresta, tem um troll que acaba sequestrando a sua irmã, e aí você começa essa corrida maluca pra tentar achar ele e resgatar ela, né? Com uma coisa luminosa, um objeto, um artefato. E esse artefato, ele vai ter um efeito importante até o final do jogo. Coisas vão acontecendo, então você vai começando a ter essas interações contra monstros, umas batalhas. Tem hora que você tem que agir furtivamente, né? Tem que se esconder, mas esse controle do Oli, às vezes essa opressão do ambiente, principalmente quando você não conhece e tá tentando entender como é que a mecânica tá funcionando, né? E ela não é tão bem trabalhada nesse ponto, não é um problema grande, mas incomoda, é que o jogo ele te leva muito a tentativa e erro, né? Certo. E até você se habituar a isso, pode frustrar. A fragilidade do menino às vezes incomoda em certos momentos, mas depois que você pega o jeito ali, você começa a entender como é que a coisa funciona, aí você já tá mais despreocupado. Tem essas situações assim que são meio estranhas no começo, mas a forma como as coisas vão acontecendo, a narração, essa brincadeira com a câmera, eu acho que é um dos pontos fortes dele, né? Pra entregar essa coisa épica, esses momentos de ação em que tem alguns ali que você vai ficar, nossa, e tem outros que só vai ficar chateado porque, pô, eu morri de novo nesse lugar idiota aqui, o que eu fiz de errado? Às vezes a perspectiva te engana um pouco, assim, de como é que você vai fazer essa aplicação da ação, né? Mas, no geral, a ambientação do jogo, ela é muito convidativa, assim, principalmente pra quem gosta de filme de terror, jogo de terror, e foge um pouquinho daquelas conveniências básicas que a gente vê, por exemplo, muito em jogo de terror FPS, manja, que são coisas muito sinalizadas, ou aquele jump scare. Esse jogo, algo vai acontecer ali e você só não sabe como. Não é que ele assusta, ele deixa angustiado. Então. Dá aquele nervosinho, né? Sempre tem aquela dúvida. Tenho que fazer isso aqui? Que aí, de novo, a gente volta naquele do tentativa e erro. Por um lado é bom, mas às vezes incomoda, porque acho que faltou um pouquinho de
direcionamento de como a coisa funciona. Às vezes o jogo te dá essa sensação de liberdade. Você fica meio perdido às vezes, mas nada grave, nada que te trava. Assim, é uma pena, né, que talvez seja uma coisa que precise de um pouco mais de refinamento mesmo, né? Mas olhando aqui, putz, o visual, Gil, ele tem uma coisa assim que ele realmente não vai pro lado do jumpscare. O visual, ele lembra muito, assim, uma pegada mais, sei lá, Tim Burton, assim, se a gente for traçar um paralelo com o cinema, né? Realmente, a surpresa fica muito por essa parte do trabalho estético, trazer essas lendas nórdicas, até porque a estética dos monstros, cara, ela é muito bacana. É um negócio que te assusta e te incomoda, e talvez acho que por a gente não ter muito esse contato com a cultura nórdica, então ele tem esse elemento de surpresa que é muito interessante de você querer descobrir, observar e querer avançar. Bom, de toda maneira, uma coisa que eu fico bem curioso, quando a gente pensa em coisas que envolvam horror, que envolvam terror, o visual é muito importante, mas se tem uma coisa que precisa estar lá, é a parte sonora. Sim. Como é a parte da trilha sonora, como que é essa ambientação, qual é o tom que ela dá pro jogo? Ela brinca muito com os sentidos, né, porque às vezes tá acontecendo uma coisa bonitinha na tela e a música, a sonoridade, as coisas estão batendo ali, tá te entregando, é legal. E quando acontece coisa sinistra, o tom muda, mas é aquela mudança que não é pra te chocar, ela só acompanha o que tá acontecendo. Saindo de algo fofinho, ela vai ficando desgraçada, sabe? Assim, no bom sentido, que ela vai te incomodando, você fica angustiado, dá aquela agonia. A trilha sonora é legal, é gostosinha, considerando tudo que esse jogo entrega e o que ele se propõe, cara, ele é muito bacana, ele é muito envolvente, ele é muito atrativo. E a dúvida que não quer calar, Gil, você pensando assim, em como ele entrega um visual tão consistente, como ele entrega essa trilha sonora tão atmosférica, tão opressiva, e você tem esses puzzles que eles funcionam dessa forma, ele tem uma história bastante envolvente, não tem? Sim, a história ela é bem envolvente, ela é boa, é bem objetiva, mas tem algumas camadas. Você começa a ver também alguns livros, né, de contos de fadas ali contando uma outra história. Vai te deixando incomodado conforme você vai descobrindo coisas, mas ainda assim é muito impressionante o que ele consegue fazer. Ele consegue segurar a onda mais da metade do tempo que você está jogando ele? Do começo ao fim ele consegue se manter interessante. Eu acho que esse tipo de jogo é para você jogar de madrugada, né? De preferência. Esse aí é só PC, esse jogo, então. Então tem para todas as plataformas, né? PS4, PS5, Xbox Series, o Switch PC. No PlayStation é o mais caro, é 150, é o preço base. No Xbox tá R$113. No Switch ele é o mais barato, tá R$79. E na Steam ele tá R$89. Tá bem convidativo para um jogo que vai ficar com você por muito tempo, né? Morando de aluguel aí na cabeça por tempos e tempos, né? Pra quem gosta de jogo de terror, esse aqui ele aluga um triplex na sua cabeça pelo que ele apresenta visualmente em alguns momentos. Esse então tem um selo Gil de aprovação. Eu diria que ele tem o selo Maxon Lima. Ô, louco, grande Maxon. O mestre do terror, amante da desgraceira audiovisual. Se o Maxon jogou esse jogo, ele aprova. Sensacional. O Jeff voltou, né? Ele tinha dado aquela saída estratégica. E aí, Jeff, o que você foi fazer? Fui buscar um deixo pra falar de Redfall, porque, como vocês sabem, Redfall é um jogo que é melhor apreciado jogado cooperativamente. Eu não joguei cooperativo, mas eu sei de um cara que jogou e eu trouxe ele aqui pra falar um pouquinho, que é o Otto, que é o dono lá do Geeks United, um site. Se você não conhece, dá uma olhada lá, porque é sucesso, tem muito conteúdo lá. E aí, Otto? E aí? Você terminou Redfall. Eu terminei o Redfall, eu fiz todas as missões nas quais eu encontrei e fui obrigado a fazer e concluí, cara. Vi créditos rodarem e é isso aí. E eu devo perguntar isso, eu acho que todo mundo quer saber, né? Foi coragem ou foi dedicação mesmo? Um pouco dos dois, eu diria. E até mais assim, com uma pitada de diversão, porque, como você disse, assim, é muito melhor apreciado cooperativamente. Se você quer jogar algum jogo da Arcane single player, joga os anteriores, joga Dishonored 1, 2, Prey, porque pra esse você tem que jogar com um amiguinho, cara, pra ser minimamente proveitoso. Redfall teve lançamento aí no dia 2 de maio, diretamente no Game Pass, tá? Você pode comprar ele também no PC ou no próprio Xbox, mas se você tiver assinado o Game Pass, você pode jogar e experimentar ele diretamente ali pelo serviço. Um FPS onde você escolhe um personagem com certas habilidades únicas ali. Sim, e sim. entra num mundo dominado por vampiros.
e precisa sobreviver e meio que tentar fugir de onde você tá, né? Porque você tá meio preso ali na cidade, você tem uma cidade inteira pra explorar, você tem os habitantes daquele lugar pra enfrentar e pra ajudar também, porque você tem cultistas malucos que apoiam os vampiros. E aí você tem que enfrentar essa legião de vampiros aí, que a maioria deles com poderes e movimentação diferenciada, que acho que é a parte mais legal do jogo, né? Os vampiros são bem agressivos, eles se mexem numa velocidade que fica um pouquinho mais complexo de enfrentar, porque você é uma pessoa normal. Com alguns poderzinhos. Eu jogo com o boneco lá que tem o corvo. Então, mas aí entra essa questão. A priori, você tem 4 personagens jogáveis, com 2 que ainda vão sair pra DLC. Vai ter DLC, não sabia. Vai. Mas aí a questão entra assim, pra mim um problema já entra nesse negócio dos 4 personagens, que é um jogo da Arcane e você só tem 2 com habilidade de mobilidade. Nossa. Os outros 2 personagens, eles são mais viáveis pra um viés de suporte. Não recomendo pra jogar solo, caso você queira, com esses 2. Que é o cara desse aí do corvo que você falou, e a outra mulher engenheira lá, que ela tem um robozinho, o cachorro. Porque aí o que acontece? As habilidades deles focam mais no, tipo, no caso da mulher com o robozinho, o cachorro ele chama a atenção, ele atira. É mais focado entre ele e ela tem, tipo, ultimate de gerar uma área pra curar. Ou seja, você vê um negócio voltado mais pro co-op ali com esse personagem. Assim como o do Corvo, que ele dá highlight nos inimigos na região. Exato. Você consegue ficar invisível pra poder pegar uma abordagem diferente no meio do combate. Já os outros 2 que tem as únicas mobilidades do jogo, que é um cara que ele joga um teleporte, um disco que teleporta ele, e os amigos podem pegar também. E a mulher que tem um elevador que dá um boost pra cima. Então, assim, se você vai jogar esse jogo com os 2 bonecos que eu mencionei primeiro, vai ser tipo, vou correr, eu vou atirar. E é isso, o jogo... É minha vida. Se você pegar os outros, você ainda consegue subir no telhado daquela casa, subir montanha sem ter que fazer o zigue-zague da serra, que nem a gente vai pra Ubatuba aqui, sabe? Assim, você só... Tem um lugar que faz isso mesmo. Interessante. Eu achei que era só exploração horizontal, então ele tem essa coisa de explorar vertical também. Ele tem um pouquinho. Você define Redfall no sentido... Sabe Left 4 Dead? Você bota a fórmula do Arcane nela. É isso que é Redfall. Que é o fato de você ter várias abordagens de, tipo, tem uma missão, você tem que entrar naquele prédio. Mas você pode entrar pela porta da frente? Pode, mas tá cheio de soldado. Mas tem aquela janela quebrada ali em cima. Eu acho que eu posso ver por ali também. Então, assim, você tem a fórmula dos jogos da Arcane de diferentes abordagens ao concluir uma missão, porém as missões são as mesmas. Eu vi isso mesmo, e o jogo ele te dá essa opção e ele reforça bem isso, principalmente de você não ter um jeito certo de jogar. Você faz o que você quiser ali durante a missão pra entrar, pra sair. Não sei se é possível não lutar com ninguém 100% do tempo, porque às vezes esses inimigos barram o caminho e você precisa passar por momentos de defender o posto ali pra terminar. Mas depende das missões, sim. Teve uma missão que era bem básica que o jogo te dá, que é matar o subchefe daquela região do mapa que você tá. Tem um que, se eu não me engano, é dentro de uma igreja, alguma coisa assim. E eu simplesmente, com armas que tem armas específicas pra vampiro, que dá mais dano do que armas comuns. É verdade. Eu simplesmente peguei a arma de lança-estaca, que é literalmente o nome dela. Mirei lá na janela, atirei, matei e concluí a missão. Não precisei enfrentar ninguém dentro, nada. Tipo, só atirei pela janela, matei e acabou. Aliás, um negócio relacionado a esse negócio de ser vampiro e ter armas específicas. Os vampiros, de fato, não morrem com tiros normais. Eles ficam num estado catatônico lá, que você precisa dar o golpe final. E se você não der, eles voltam com a energia inteira. E você tem que lutar com eles de novo. E lá se vai bala, assim. Isso eu acho legal. É uma forma de você induzir a pessoa a ser mais ofensiva, porque você tá lidando com vampiros. E se você conhece um pouco dessa mitologia, que bom que pelo menos isso eles exploraram no jogo. Porque pouco que eu vi, assim, eu vi muito gameplay, vi amigos jogando. Visualmente, assim, o design de personagem, o design dos vampiros é muito legal. E aquele mundo meio opressivo que parece que a cidade ela tá dominada por uma névoa, alguma coisa assim, né? Os vampiros derrubaram o sol, né? Então o sol ele fica pino por, sei lá, 10 minutos, 15 minutos. Eu não sei quanto tempo isso é de jogo na vida real deles lá, mas certo. Você tem 5, 10 minutinhos de sol e depois uma noite que onde vem os bichos mais fortes e tal. O jogo funciona no ciclo diurno mesmo, mas é muita parte escura e pouco tempo de sol mesmo. Mas eu, pelo menos, eu não senti. Eu achei que seria legal se tivesse isso.
mas eu não senti que tem essa questão de, tipo, de noite os vampiros são mais fortes. Eu não senti essa diferença, mas acho que seria uma adição legal. Eu não sei, mas talvez tenha sido do meu jogo. Eu achei que os vampiros novos, né, aqueles vampiros que aparecem com algumas habilidades, tipo escudo de força, aquele vampiro que suga tua vida, eles aparecem a primeira vez sempre à noite, porque depois eles aparecem de dia também, não importa. A construção, a ideia de mundo, ela é bem interessante, né? Infelizmente, ela tá muito fragmentada em uma história que eu acho que é limitada, tá? Eu não acompanhei a história inteira pra saber. Outro, não sei se você pode dar esse aval, assim, a história, ela se desenrola bem, ela é quebrada. Assim, a história, a galera não inventou a roda nessa questão, sabe? Tipo, basicamente, se você for considerar um jogo co-op de 4, e aí cada um tá com um personagem, então assim, são os 4 personagens que chegam em Redfall. Os acontecimentos em Redfall despertam algo dentro deles, e aí então por isso que a menina ganha um poder lá de criar elevador, o outro ganha um olho especial lá, que é o do corvo. Já os outros 2 não, porque eles não têm nada. Então, tipo, por causa de Redfall, manifesta algumas coisas em alguns personagens. E aí, é basicamente assim, tamo aqui, tem gente precisando de ajuda, a gente consegue ajudar e vamos acabar com os vampiros. Ô, Otto, eu não lembro de quem era o review, o César retweetou, eu acabei lendo um review que construiu a história do Redfall em cima de uma metáfora, dizendo que foram as corporações médicas que vieram pra Redfall e ficaram fazendo experimento nos humanos lá e transformaram eles, né? O que acontece? Logo no começo você tem a menina contando que, o meu sangue tinha alguma coisa de especial e parecia que ajudava as pessoas, e aí veio começar o cientista a fazer pesquisa, entrou uma indústria farmacêutica no meio e tipo, que legal isso aqui, não é mesmo? E aí causou meio que esse vírus dos vampiros. Teve uns teaserzinhos que foram soltos, né, antes do jogo lançar, que enfatizavam um pouquinho isso, sugerindo que a coisa foi criada e propagada artificialmente a partir de alguma coisa que a galera não sabia. E depois eles perderam a mão, porque os vampiros dominaram tudo, né, basicamente. Aí entrou aqueles negócios, tipo, os chefes principais são essas cabeças, assim, que participaram de toda a questão dos vampiros, e aí eles são os vampiros fortões, porque naquela clássica busca de imortalidade, de vida eterna, poder. Então você casa o capitalismo com isso aí, entendeu? Mano, é muito bom, eu gostei da metáfora. O jogo, pelo que eu vi, ele tá muito repetitivo, a estrutura de missões é muito repetitiva, cara. Emendando isso, eu queria dizer que acho que a parte, não de gameplay repetitivo, na verdade, o que me incomodou mais, assim, acima de tudo, foi a inteligência artificial dos inimigos do jogo. A falta dela, né, você quer dizer? Às vezes, você tá numa sala e você tá com um alarme, e você tá atrás da porta, ou você tá na frente da porta, e os inimigos vêm, eles dão a volta em você, literalmente, e não te veem, descem com as interrogaçãozinhas na cabeça e fica parado ali, ó. Aí você não acredita que isso aconteceu. Aí você dá um tiro nele e ele morre. É isso e bugs que intercalam com isso. Por exemplo, vampiros me caçando e de repente um vampiro, ele começa a pular um telhado, aí ele teleporta, volta pra cima, pula, teleporta, volta pra cima, pula, teleporta, volta pra cima. Isso acontece frequente. E aí, velho, como é que isso veio parar desse jeito assim na nossa mão, cara? Nessa hora eu fico me perguntando, Arcane, né? A gente puxar o histórico, é muito divertido você jogar os Dishonored, tanto um quanto dois. Deathloop, por exemplo. Deathloop, maravilhoso. Eu fico tentando imaginar o que aconteceu pra o jogo ser lançado desse jeito, parece muito incompleto, e o principal, ele ser lançado. A essa altura do campeonato, a Microsoft, ela acumulou um monte de estúdios, né, pra produzir jogos, sei lá, né, depois do que aconteceu com o Halo Infinite, deu mó chabu, aconteceu isso com esse jogo, tudo bem, assim, a gente tem outros jogos da Microsoft que são certeiros, né, os AAAs da casa, o Forza tá aí, lindo, maravilhoso, o último Gears of War também lindo, maravilhoso, mas a gente esperando coisas assim do que tem que acontecer nessa geração, que já faz o quê? 3 anos? Já. Nessa geração, sim. E isso que o Redfall já havia sido adiado uma vez, né? Era pra ter saído no meio de 2022, alguma coisa assim. Mas até uma dúvida que eu ia ficar pro Jeff, pro Otto que jogaram. Olhando ele pelos trailers, olhando por todos os materiais, ele tem o pedigree, ele tem o DNA de um jogo da Arcane, né? Completamente, sim. Visualmente ele é super bonito, ele é super inventivo. Até imagina, assim, que olhando pelos trailers, tudo, ele tinha aquela cara de um jogo que tava no nível, no mínimo do Deathloop, no mínimo no nível do Dishonored. Muitas coisas que o pessoal tem reclamado me parece ser muito mais de ordem técnica mesmo, né? É problema de frame rate, de desempenho. O negócio aí que o Jeff falou também parece ser um pouco isso. Mas assim, jogando, ele lembra o design de um jogo da Arcane mesmo? Ele tem uma pegada que lembra? 200%. Falo isso sem pestanejar. É o que eu disse, né? Tipo, já no começo, assim, na abordagem das missões,
o legal, o quão inventivo é a questão das armas mesmo, assim. Você tem a metralhadora básica, pistola e tudo mais, mas, cara, você tem uma arma que lança a estaca, você tem uma arma UV pra tornar os vampiros em pedra, você usa flare gun pro propósito de matar vampiro, não de sinalizar alguém, sabe? A melhor arma do jogo, né? E é forte, exato, e são armas muito fortes. Se você usar realmente armas para vampiros, cara, é a melhor coisa que você vai fazer nesse jogo. Então, tipo, você tem um inventário de 3 armas. Não tem problema você deixar uns guardadinhos ali pra trocar, porque vai ter lugar que é só vampiro, ou vai ter lugar que é vampiro e cultista, vai ter cultista. E os cenários, as casinhas, tipo, tudo dentro das casas, o mapa em si é bem inventivo e é isso, cara. Você vê que a Arcane teve o dedo dela ali, só a fórmula não deu certo. Você compara esse modo, tanto o cooperativo quanto o solo, o jogo ele é atraente no multiplayer também, pelo fato de estar jogando com alguém, ou o jogo ele tem incentivos? Tem alguma coisa que o multiplayer parece mais legal ou não? Eu vou dizer um negócio que me fez aproveitar, me divertir um pouco. Não acho que é o que o jogo estaria dizendo pra você, mas o que eu senti é que é muito assim, é essa experiência multiplayer brain dead, na qual eu posso muito bem entrar numa chamada com 1 ou 3 amigos, em que a gente vai andando, matando bicho, pegando missão e a gente vai conversando sobre a vida. A gente mal foca direito, só no momento que aparece história, aparece cutscene, assim, tipo, pô, todo mundo fica quieto, vamos prestar atenção. Mas você passa grande parte do tempo andando e, tipo, é uma experiência divertida, só que não requer muito de você. Fazendo um comparativo, né? Pode até ser um comparativo covarde, mas a gente jogou o Dying Light 2 e antes da gente fazer essa gravação, eu joguei o cooperativo dele, né? O Dying Light 2. É outro jogo, assim, ele vira uma outra coisa, ele fica muito divertido. Ele exige a sua atenção, mas sabe aquela coisa, tipo, o jogo, ele pesa mais do que eu tá trocando ideia com amigos. E pelo que você falou, no caso do Redfall, que a estrutura, a ideia seria essa, né? Porque ele é baseado lá no Left 4 Dead e tem essa coisa do, gente, vamos se ajudar, atenção, foco. Sim, sim. E não parece que tem isso. Particularmente, a gente não achou o jogo muito difícil. A primeira vez que os vampiros especiais aparecem, dá um trampo, né? Dá um sustinho, exato, você tem que aprender como enfrentar e você tem que aprender o que ele vai fazer em você, porque normalmente o que ele faz em você é pior do que como você vai enfrentar. Então, exato. Mas assim, sozinho... Não. Mas o jogo não tem matchmaking, né? Não, ou você joga solo, ou você joga realmente com alguém que vai jogar também. Você abre o jogo e convida. Você não pode entrar num jogo de alguém? Tipo isso? Não. Caramba. Ou é solo ou com um amigo. Desculpe se você não tem um. Isso que eu ia falar, e se talvez, assim, por exemplo, eu tenho um amigo que não tem ninguém na listinha do Xbox dele, não vai conseguir jogar. E outro detalhe, só uma observaçãozinha também. A campanha funciona pra quem é o host. Então assim, vou jogar com você, Jeff. Você criar o jogo, a gente tá jogando no seu save. E você não fica com as coisas? Então, o meu personagem fica com todo o progresso, pelo menos. Progresso de... Eu fico com o meu level. Tudo que eu ganhei no seu jogo fica pro meu boneco. Aí se eu quiser começar o meu jogo com esse boneco, eu posso. O principal, você ganha conquista mesmo jogando de convidado na campanha do host. Depende. Como assim? Porque assim, ó, por exemplo, aproveitar o quão específico foi a sua pergunta, eu vou responder especificamente também. Tem uma missão na qual você vai procurar o irmão de um personagem lá. Você chega na casa, você escuta, socorro, socorro, socorro. Você desce lá no porão e no que você abre a porta, é uma armadilha. E aí você tem aquele tempinho do tipo, você abre a porta e uma bomba. Okay. E aí você pode correr, só que tudo vai explodir. Tem uma conquista pra quem abre a porta. Porque eu joguei com o meu amigo e aí no que a gente fez, ele que abriu. E aí ele falou, ganhei uma conquista aqui de abrir a porta. Aqui não subiu nada. E aí eu fui jogar no meu ali, solo, e realmente, subiu depois que eu abri a porta. Nesse caso específico, eu até entendo. Eu joguei muito Dead Rising e tem muito disso. Eu jogava de roast e o meu convidado, ele ganhava conquistas por ações comuns, né, que se ele fizesse no jogo dele ou no meu, ganhava, mas tinha coisa muito específica. Mas não tá certo não abrir o mapa, cara. Não tá certo, porque você vai jogar 2 vezes, você vai perder o interesse depois. Mas aí é aquilo, cara, você joga de maneira diferente que você jogou da primeira vez, e essa é a fórmula Arcane. Então terminou o jogo 2 vezes? Não necessariamente. Eu terminei em co-op, eu cheguei no segundo mapa solo, mas aí eu não tanquei. Você terminou no save do Guilherme? Isso, eu terminei no co-op. Tá no save dele. Então o seu jogo tá sem final. Exato. O meu é o incompleto. Que terror. Agora, aquele negócio. Se você quiser jogar comigo e eu vou hostear, a gente começa a partir de onde eu tô, entendeu? Ele dá ajuste de level. Se você entrar no meu jogo, você vai entrar level 100. O level cap é 40, tá? Antes
antes de tudo. Não me diminui. Então meu jogo vai ficar mais fácil. Você vai matar todo mundo pra mim. Sim, porque era o que acontecia com o Felipe. Porque, por exemplo, a gente jogava o co-op, aí a gente parava. E eu queria avançar na minha história também. Aí eu pegava o mesmo boneco e eu avançava na história. E eu sempre deixava paralelo, né? Tipo, onde a gente parava no co-op, eu parava sozinho. Caralho, você gostou mesmo, Eu gostei, cara. Eu gostei. Eu busquei gostar do jogo. Eu busquei ver o que é o problema dele. Entendi. Caraca, meu amigo. É possível reconhecer jogos que eles têm problemas ou que eles são ruins num consenso geral, mas isso não quer dizer que as pessoas não possam se divertir com eles, certo? Exato. Não, concordo. Eu vi muita gente falando, descendo a lenha no jogo, eu até entendo, mas, cara, o jogo ele tem que ter alguma coisa ali que, pelo menos, pode ser de seu interesse, seja você jogar pelo jogo, ser o que ele é e você não gostar, mas você querer ver o que tá acontecendo e ter o seu próprio julgamento, ou porque é um jogo da Arcane, né, na Arcane eu confio, mas aí tem esse tropeço. Eu gosto de jogar muita coisa. Normalmente eu tento mirar no jogo pra ele tem que me divertir. A partir desse ponto, se ele tiver outras coisas que vai diminuir, eu paro de jogar e beleza, não deu. Coisa que dificilmente eu faço. Eu só paro de jogar se o bug quebra o jogo. Tipo, eu não consigo avançar em determinada parte porque o jogo trava. Aí eu não jogo. Se não tiver isso, eu jogo. Nesse caso, ele é muito mais sobre assim, você vê que tem ideias boas no jogo, você vê que tem um design ali que foi pensado pra um negócio muito mais pra frente. O que tá ficando em evidência, talvez seja a questão que o jogo parece ter sido lançado incompleto. Sim. Tem coisa que precisa implementar, que tem que estar na lista de prioridades lá em cima e o pessoal tá olhando pra outras coisas, né, no caso. A palavra problema em Redfall é técnico. Nisso não dá nem pra defender. Em função de tudo que está acontecendo aí com esse jogo lançando assim, a galera não vai ficar mais chata quando... Pros próximos. Principalmente o Starfield, que o próprio Phil Spencer, ele deu uma entrevista falando a respeito disso, da decepção de como é que o jogo saiu e tal, e um julgamento é Starfield, que ele não pode ter uma vírgula de erro ali, porque a galera vai cair matando. Então, mas aí tá batendo no pessoal também que, eu não sei se tá batendo no pessoal certo, porque teve gente que tá fazendo ataque pessoal pra desenvolvedor da Arcane. É horrível, Nossa. é horrível isso. Não tem cabimento O isso. dev, né, quando ele trabalha pra uma empresa, quem tá lá em cima é que fala, faça isso ou faça isso. A gente teve o exemplo aí com... Eu vou voltar lá pra trás. Vamos falar da Platinum Games com a Microsoft, talvez? Scalebound. Por que você quer cutucar essa ferida? Porque é aquela velha analogia. Vocês são exatamente os caras que sabem fazer os jogos de ação single player. Platinum Games, vocês querem fazer um multiplayer de dragão pra gente? Não tá multiplayer o suficiente, gente. Tipo, tá vendo Halo? Tenta fazer um Halo de dragão, sei lá. Na minha cabeça, o pacote multiplayer veio depois. Veio 1 ano depois do anúncio do Scalebound. O Caminha não sabia que ele ia ter que fazer o multiplayer, sabe? E a Microsoft pega muito no pé disso, né? De querer esses jogos que juntem comunidade, que tenham servidores pra, sei lá, você enfrentar um inimigo grande com seus amigos, com todos os seus amigos, inclusive. O Forza é assim, o Halo é assim. E eu acho que eles queriam que o Redfall fosse assim também. Só que... Então, é que essa cultura do multiplayer tá entrando no Xbox desde sempre, né? E é estranho, às vezes, você pegar um grande título e não ter isso. É compreensível, assim, mas... Outro exemplo que eu ia dar, que eu acabei esquecendo aqui, era do Cyberpunk 2077. Os caras lançaram um jogo incrível ali e a gente confiou. O jogo ficou não sei quantos anos em produção e as promessas, um monte de coisa. E quando lançou, a galera foi em cima de dev e não faz sentido. A mesma coisa que eu disse pro Redfall, cara. Cyberpunk é um jogo bom. O problema é técnico. Isso que eu ia falar. Eu vou defender o Cyberpunk pra sempre. Hoje em dia, eu sei que ele tá num nível que ele deveria ter saído, que você ia decidir. Eu seguro o controle, eu levanto o queixo. Eu joguei em 2020 no PlayStation 4 Pro e eu tava me divertindo. Não era a diversão que eu esperava, mas porque, sem colocar problemas técnicos na mesa, o jogo não era o tipo de jogo que eu esperava que ele fosse, mas ele foi me abraçando. E eu fui entrando na história e caramba! Pois quando eu vi, eu já tava virando um amigo da inteligência artificial de táxi, entendeu? Exatamente. Eu gosto da ideia, mas assim, o outro talvez não saiba, mas os presentes aqui sabem. Eu tenho um problema com o jogo que parece que os bugs e os problemas vêm quando eu tô jogando. Eu quebro o jogo com uma facilidade mesmo quando eu não quero. O João é o magneto dos bugs, assim. Eu joguei tanto o começo daquele jogo que eu não conseguia avançar, porque do nada chovia um carro em cima da minha cabeça. Isso acontecia Às mesmo. vezes eu tava completando uma missão e o NPC, pra quem não tinha concluído a missão, era atropelado com a van que surgia do nada. Isso aconteceu também. Mas eu amava isso. Essa naturalidade das coisas. Virou natural. Apesar de serem bugs, eu amava. Era engraçado, mas chegou o momento em que eu não conseguia concluir as missões, porque, enfim, a pessoa que passou o negócio morreu. E aí, como é que faz? O que eu tinha que fazer? Eu resetei tanto o jogo porque eu fiquei travado, porque eu não conseguia fazer as coisas que eu simplesmente desisti.
E eu testei a versão de Play 5, é outro jogo, cara. Esse tá incrível. Mas ainda com muito problema, cara. Saímos do assunto, a gente precisa voltar. Só quero falar que a cidade de Cyberpunk, eu esperava que ela fosse uma megalópole completamente cheia de pessoas, ela não é. E as crianças são anões, mas volta. Mas você entende que pelo menos funcionalmente o jogo começou a entregar o que ele deveria de por que eu tô me aventurando aqui. Pelo que eu vejo, depois de toda essa volta, a gente voltando pro Redfall, ele sofre exatamente disso. Ele parece uma boa ideia, mas tá faltando coisa, sabe? Parece que ele foi apressado. Eu acho que o Redfall tá muito além do que foi o Cyberpunk no lançamento. Ele tá muito mais completo, mas ele tem esses probleminhas aí de inteligência artificial e bugs. Eu sinto também que é um pouco... É vazio. Ele tá repetitivo também. A ambientação é legal, o design de cenário é legal, mas falta coisa ali. Dentro dos lugares é muito legal, é muito bem estruturado. Também acho. Contam histórias ali, sabe? O caminho entre um ponto e outro é um grande vazio, exato, né? Porque às vezes você encontra um vampiro que tá lá, não sei aonde, você tá de sniper, pô, não preciso ir lá, né? Eu posso derrubar daqui. É até engraçado você mencionar isso, mas o segundo mapa do jogo, ele conserta esse problema. Caramba. Porque no segundo mapa do jogo, tem coisas acontecendo ali, tipo uma barragem na estrada, porque duas gangues diferentes de cultistas estão se metralhando. Você tem um mapa mais reativo ali, você pode entrar no meio da briga ou não. Um dos problemas que eu senti também foi a questão de que pareceu que eu tava rushando o jogo, sendo que eu estava jogando ele normalmente, porque as missões elas são muito rápidas. É só você chegar lá, entrar no mapa, escolher uma missão. Você fazia todas elas, você só seguia? Fazia todas em sequenciazinha. O negócio que eu achava legal é que você podia puxar todas, assim. Isso. Você pega a principal, mas tem 3 secundárias aqui, beleza. Você puxa aquelas também, pronto. Você resolve quando que você quer fazer qual delas, qual ordem. Exato. Isso aí era bacana. Mas a grande maioria era isso, tipo, ai, nossa, tem um problema, vai na casa tal, aí na casa tal mata o vampiro. Matei o vampiro, putz, era esse cara que eu precisava matar, agora eu volto lá pra avisar que eu matei o vampiro. Obrigado, toma esse presente. Viagem rápida, né? Viagem rápida, por favor. Ganha os pontos, entra no mapa, mais uma missão. Vai, é muito mecânico. Eu fazia todas as missões antes de voltar pro ponto, porque era sempre o mesmo ponto que eu ia entregar. Então eu vou fazer todas e aí eu volto pra entregar as coisas. Tá vendo, ó? Eu jogo que nem o outro, cara. Eu não consigo avançar numa coisa sem fazer tudo que tem no caminho. Até engraçado, porque assim, algo que inicialmente eu achava que era secundário é principal. Espalhado no mapa tem refúgios. Você não sabe onde eles estão, até você andando e de repente aparece um ícone ali no seu HUD. E os refúgios, eles têm 2 missões, que é uma missão secundária que se repete constantemente, e a segunda é matar um subchefe. E aí, nisso que você mata o subchefe, você pega o crânio dele. Putz, mas pra que serve isso? Vai jogar a história principal? Na missão do boss final tem um portal que vai te levar pro reino dele. E pra abrir esse portal, você precisa de 4 crânios de subchefes, que são os 4 refúgios nos quais você tem naquele mapa. Isso eu curto, principalmente quando é bem disfarçado, que você pode não fazer, mas aí pra você chegar nisso, você tem que descobrir a coisa. Isso é legal. Exatamente. Esse jogo, pelo que eu vi também, ele tem muito uma roupagem de RPG, mas ela é muito superficial, né? Vamos fazer coisa aqui pra evoluir, pra ganhar ponto, pra pegar arma melhor, equipamento melhor. Tem um pouco disso, é a melhor coisa que tem no jogo, porém não é tão bem feita. Chega um ponto do jogo que você joga que você libera uns ninhos de vampiros. Sempre pontos aleatórios no mapa. Toda vez que você faz, uma hora ou outra vai aparecer um de novo, porque essas são as dungeons que tem no jogo. E eles são gerados aleatoriamente, esses cenários. E sempre que você quiser, você pode ir nesse ninho pra farmar ali o lootzinho. Mas não é tipo, nossa, eu preciso fazer, entendeu? Eu acho que talvez bem grande aqui, eu não sei como é que vai ser, a chance deles conseguirem consertar esse jogo e dar essa reviravolta que nem foi no Cyberpunk 2077. Não, a gente vai ter o Cyberpunk, a gente vai ter o Forspoken, agora entrou na lista o Redfall, desses jogos que vão ter que ter um relançamento. No caso do Redfall, não digo um relançamento, mas só foi lançado em mídia digital. Nada impede dos caras de fazer um bom trabalho ali e consertar ele, né? Porque mancada seria você lançar o jogo físico, consertar ele no digital, que nem fizeram no Cyberpunk, e você depender... Você tá com disco e baixa tudo 100% diferente, né? É. Street Fighter V, maybe. Street Fighter V, depois você me vê na saída, hein, chefe? E nesse caso do Redfall, então, eu acho que é isso, cara, assim... Eles têm uma grande chance de consertar isso, e o outro falou que tem sugestão de DLC a caminho. Talvez eles deem um gás até lá. A única coisa, assim, que eu só não gosto muito da cultura atual de lançar jogos, principalmente digital, é isso, cara. É o lance da pressão de o jogo ele tem que sair
quebrar alguns protocolos ali de qualidade, às vezes, sacrificar isso para o jogo entrar naquele ciclo e vamos consertar ele online, né? Isso já acontece de tempo em tempo, independente de Game Pass ou não. Em todas as plataformas. Porque, queira ou não, também relembrando Assassin's Creed Unity, é um dos melhores Assassin's Creed já feitos. Que lançou cagadaço, né? Que infelizmente tem uma má reputação por problemas técnicos também. Ele ficou estigmatizado por isso, que eu cheguei a jogar ele mais ali pro fim da vida útil dele, e era outro jogo, cara. Mecanicamente era outra coisa, era gostoso de jogar. E o co-op é incrível. Mas a primeira impressão é que fica, né, cara? E no caso do Redfall, toda hora eu fico pensando na Arcane, cara, no que eu joguei antes, o que eu gostei. Sim, eu fico muito triste. Eu tava empolgado pra esse jogo, eu joguei. Tentei gostar um pouco mais, mas foi difícil. Vamos ver, talvez melhore. Então, o problema é que agora que eu zerei, eu não sei se eu volto ou não, independente do que acontecer. Você vai voltar pra me ajudar. Ah, tá bom. Então, se for assim, eu volto. Então tá bom, obrigado. DLC gratuita, conquista. Mas o importante agora é Microsoft dar o tempo pro pessoal poder trabalhar e enquanto o pessoal tá trabalhando, não deixar a peteca cair, não deixar o pessoal esfriar. Sim. Passou já o bonde do Redfall, o pessoal já tá pensando na cobrança do Starfield. Não pode ser isso. Não pode ser isso, eu concordo, Takeshi. Esse foi o nosso parecer sobre o Redfall. Agora só resta finalizar aqui mais este episódio e, Otto, primeiro, muito obrigado pela presença, valeu pelo seu tempo. Eu que agradeço o convite, muito prazer. Igualmente, as portas são sempre abertas, quiser falar aí, eu, se deixar eu exploro você bastante, tá? Pra falar de joguinho. Eu amo falar de jogo, cara, eu não tenho o menor problema com isso. Ou já sabe, né, Jess? É isso, Otto, tá ferrado. Otto, onde as pessoas te acham na internet? As pessoas me encontram mais no Twitter, em @otoboyo, que é Otto com 2 T's e Boyo com YO. Ou também nas redes do meu blog, que é @geeksunitedofc, ou no próprio blog, que é geeksunited.com.br. Que lá também tem análise de jogo, a gente faz as notícias, cobre evento e tudo mais. Maravilha. Takeshi. Oh, meu Deus, chegou a hora. Onde as pessoas te acham nessa internet? Vamos supor que eu estou usando o Twitter lá no @TakeshiOyama e de vez em quando também no Mastodon. Devo estar pelo Takeshi Oyama, @masto.ai. Jeff, onde as pessoas te acham? Por enquanto no Twitter, mas tô esperando minha conta no Blue Sky. Tamo lá no @Horoqueu e tem o meu Instagram, que é Dragão do Prazer. Pode colar lá. Agora eu vou colocar uns conteúdos lá, hein, meu. Cola lá. Não vai ser nudes, mas vai ser legal. Olha aí, os caras jogam bait e mudam no meio do caminho. É. A mim vocês encontram apenas no Twitter como @Olderheaven. Por enquanto é isso. Até o próximo episódio e tchau. Adeus.